Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ark, VR, MMORPG. Volume 8, capítulo 6, O Descendente de Saurin. Ok. Alan engasgou e correu sem fôlego pela floresta. Quando ele usou o pergaminho Avarp, ele pensou que havia perdido o Ark completamente. Mas quase nenhum tempo se passou antes que Ark e os membros da reabilitação começassem a persegui-lo. Ele tem o pergaminho. Trek era um pergaminho que poderia encontrar o alvo designado em um raio de 1 quilômetro. Ark seria perigoso se ele tivesse aquele pergaminho. Alan usou continuamente Varp, até sair da distância máxima do pergaminho de rastreamento. Mas mais uma vez o grupo de Ark diminuiu a distância em pouco tempo. Foi então que Alan percebeu que havia algo estranho. O grupo de Ark adivinhou claramente o ponto exato para onde Alan se teletransportou. Mas eles não sabem sua localização exata quando diminuem a distância. Eles apenas sabem a direção aproximada? Se eles não estivessem usando um pergaminho, então deveria ser uma habilidade racial especial. Ao pensar sobre isso, Alan percebeu que tinha um pouco de liberdade. Assim que Alan se movesse em uma direção e a rede circundante se aproximasse, ele usaria o pergaminho para escapar da crise. Mas este foi o erro de Alan. Se Alan não usasse o pergaminho após uma hora, Snake não seria capaz de usar Stalking para determinar a direção. Como Alan usava o pergaminho continuamente, Snake conseguiu atualizar as informações. E eventualmente ele só tinha um pergaminho sobrando após a perseguição implacável. Droga, pensei que um grupo seria suficiente. Mas está tudo bem, meu destino está logo ali na esquina. Tudo o que preciso fazer é chegar lá e vê-los eliminar Ark. Alan olhou para o cume ao longe. Era um lugar onde ele poderia descansar com segurança, mesmo sendo caótico. Não, eles definitivamente o ajudariam por uma chance de matar Ark. Havia apenas uma força assim no Novo Mundo. A organização Dark Brother. Sim, a razão pela qual Alan arriscou vir para Celebridge foi para fazer contato com os Dark Brothers. Assim como Ark, Alan não tinha intenção de perdoar Ark. Se não fosse por Ark, eu não teria sido privado do meu castelo ou considerado um criminoso. Todas as coisas que ganhei no Novo Mundo viraram pó por causa daquela criança. Mesmo que eu tenha que gastar centenas ou milhares de ouro, com certeza farei você desistir do jogo. Ele não sabia se era uma sorte ou uma infelicidade não poder perder Ark. Agora os Irmãos das Trevas não precisavam fazer muito esforço para encontrá-lo. Seja no jogo ou na realidade, o vencedor final é o Homem Rico. Alguém como ele nunca pode vencer. Vou gravar esse fato em seus ossos. Alan usou seu ressentimento como energia e finalmente alcançou o cume. Quando ele procurou na floresta, finalmente encontrou a pequena caverna escondida por arbustos. A caverna levava à localização dos Dark Brothers. Ele seguiu pelo corredor até chegar e viu uma palmeira pintada de vermelho. No entanto, a atmosfera era diferente de antes. Anteriormente, os assassinos se esconderam na escuridão até que ele ergueu sua espada brilhante para vê-los. Quem é aquele? É aquele cara. Aquele cara? Havia algo estranho, mas Alan não estava em condições de questionar de perto. Em cômodos sombrios. Eu vim com um pedido de emprego. O que? Você acha que este lugar aceitará pedidos de alguém? Eu sou Alan. Já encomendei um trabalho antes. Alan? Cavaleiro Sagrado Alan? Gostaria de conhecer o responsável. Os assassinos conversaram secretamente entre si antes de Alan entrar. Quando ele entrou, a forma de um homem levantou-se e suas feições tornaram-se visíveis. Ele tinha uma grande palma vermelha em sua capa esvoaçante. Não foi o velho que ele viu da vez anterior, mas a atitude do assassino fez parecer que ele estava no comando. Líder Nin, Alan veio com um pedido. O líder ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. O oponente? Ark? O senhor de Silvana? Ele já mandou tirar o castelo, então ele não é mais o senhor. É assim mesmo? Ele lutou tão persistentemente pelo castelo só para jogá-lo fora? Ele murmurou enquanto o líder ria e balançava a cabeça. Bem, isso não importa para mim. Mas como o famoso Alan está solicitando isso com tanta urgência, aquele sujeito do Ark não parece tão insignificante. Não importa quanto dinheiro seja necessário. Não quero contratar todos da organização Dark Brother. O objetivo é o assassinato infinito de Ark. O período é até Ark desaparecer do Novo Mundo. Qual é a condição se você não puder pagar o preço? Eu já disse que não importa quanto dinheiro seja necessário. HRMM. Isso pode ficar bastante confuso. No entanto, eu já sei sobre o relacionamento entre você e Ark. Vocês originalmente não discutiram isso um com o outro? E agora, com usuários e NPCs atrás de você, o único lugar onde você pode se apoiar é nos Dark Brothers. Você vai aceitar ou não? Alan respondeu com uma expressão desagradável. Mas no momento seguinte, Alan percebeu que algo estava errado. Os Dark Brothers eram uma organização NPC, mas o líder apenas usou as palavras usuário e NPC. Essas duas palavras eram tabu para os NPCs no Novo Mundo. Então por que essa pessoa falou sobre usuários? E como ele sabia da relação entre Alan e Ark? Alan ficou cauteloso e recuou alguns passos. Quem é você? Agora que estamos cara a cara, devemos nos cumprimentar. O cara lentamente virou o corpo. Ele tinha cabelos pretos e olhos pretos. Embora ele estivesse usando uma máscara, a impressão geral era de alguma forma familiar. Certamente não foi a primeira vez que ele viu aquele usuário. Onde ele o viu, ele procurou em suas memórias por um tempo antes de repente balbuciar. O que você, Jackson? Estou grato por você ter se lembrado. Claro que ele sabia. Em Jackson ele sempre esteve ao lado de Ark. O nome, eu sou Shambhala. O que você está fazendo aqui? Não vou falar por muito tempo. A conclusão é que rejeito seu pedido. O que? Eu ainda tenho algo a ver com Ark. Bem, não é só isso. Os Dark Brothers estão em uma situação em que não podem aceitar nenhum pedido agora, mesmo que o alvo não seja Ark.
Se você precisar de dinheiro, estou disposto a pagar separadamente. Quanto você quer? Alan gritou em tom desesperado. Ele não entendia completamente, mas Shambhala parecia ter uma forte influência nos Irmãos das Trevas. Mas se ele pagasse à organização NPC, o dinheiro não entraria na carteira de Shambhala. Alan pensou que Shambhala recusou o pedido porque não era lucrativo. Você está me irritando agora. Instantaneamente os olhos de Shambhala ficaram gelados. Eu não gosto de pessoas. Em particular, desprezo os humanos que trairiam os outros por dinheiro. Mas também desprezo um humano que não deixa o rancor passar. Você sabe quem eu sou? Shambhala mostrou os dentes enquanto rosnava. Caras como você que gastam dinheiro por aí, apenas convidam a traição. Bem, isso é o suficiente. Eu ainda tenho algo para resolver com Ark. Eu estava preocupada em como pagar Ark, mas ele pode considerar você digno de uma troca. Seu desgraçado. Cap tiro vivo. Os assassinos se reuniram depois que Shambhala deu a ordem. Quando a situação mudou repentinamente, Alan imediatamente se virou e sacou seu escudo. Eu não vim aqui só para morrer em vão. Alan fugiu dos punhais vindos de todas as direções. Os oponentes eram assassinos que dominavam a técnica de assassinato. Os assassinos deram a Alan estados anormais como lento ou paralisia, mas Alan também era um cavaleiro sagrado. Ele imediatamente sobrepôs suas 3 auras para aumentar sua defesa e resistência. E ele suportou o resto usando magia de recuperação. Um cavaleiro sagrado tinha magia de recuperação intermediária e alta defesa, então a saúde de Alan era semelhante à de uma barata. Alan manteve sua postura defensiva e gradualmente escapou do cerco. Piscar. Então ele ouviu a voz de Shambhala lá atrás. Shambhala usou a habilidade para se mover instantaneamente ao lado dele. Alan pulou e brandiu sua espada. No entanto, Shambhala usou o Burning Mirror e enfiou a adaga nele. Depois que a adaga foi removida, ele balançou-a novamente e Alan foi empurrado alguns metros para trás. Foi a habilidade de cadeia de Shambhala. Alan perdeu 500 pontos de vida com um ataque. Droga, até agora, enquanto jogava, ele não havia sido pressionado tanto por alguém. Mas recentemente ele sofreu muitas derrotas. Primeiro ele foi espancado como um cachorro e depois perseguido por Ark e agora Shambhala estava batendo nele. É claro que ele seria capaz de derrotar Ark e Shambhala se tivesse algumas tropas devidamente equipadas. Não, se ele tivesse fama original, ele não sofreria assim. Seria fácil lidar com esses caras miseráveis. Era tão injusto que ele estivesse à beira das lágrimas. Mas não havia outro jeito. Com os assassinos atacando ao lado de Shambhala, eles eram poderosos demais para Alan. Aumento da defesa, aumento do movimento. Alan ativou ambas as opções anexadas aos seus itens. Então ele atingiu um assassino enquanto estava em posição defensiva e fugiu. Foi patético, mas esse foi o único método de resistência de Alan. Mas mesmo com sua defesa aumentada, não foi possível ignorar o dano. Sua saúde diminuiu continuamente até que ele só tinha 10% restantes. Mas o cerco relaxou por enquanto. Eu posso beber uma poção. Naquela época, Alan tinha um pouco de esperança. Então, como em uma cena de um filme ninja, Shambhala correu pela parede, aterrissando na frente de Alan e bloqueando seu caminho. Sinto muito, mas termina aqui. Capturar, algo parecido com teias de aranha saiu da boca de Shambhala. Era uma habilidade exclusiva do assassino que só poderia ser usada quando o oponente estivesse em estado crítico. Ah não! Se eu for pego por ele, ele me devolverá para Ark, Belduk, seu Kyuk. Naquele momento, uma corda enrolou-se na cintura de Alan. Então múltiplas espadas emergiram da escuridão e cortaram a corda em pedaços. Ao mesmo tempo, vários homens mascarados atacaram Shambhala. Surpreendentemente, eles também tinham a marca de uma palma vermelha em suas máscaras. A testa de Shambhala enrugou-se com a aparência deles. Nossa, esses caras ainda estão. O que? Por que os assassinos estão atacando Shambhala? O que diabos está acontecendo? Então, enquanto Alan contemplava a situação, de repente ouviu a voz de alguém do outro lado. Por aqui, Sr. Alan. Você? Era um velho acenando com uma cara desesperada. Foi o velho chamado Naben quem atendeu ao pedido de Alan da última vez. Não sei o que está acontecendo, mas está é uma chance para mim. Alan atingiu um assassino que se aproximava com seu escudo e alcançou Naben. Agora recue. Os assassinos recém-surgidos reuniram-se com Alan e Naben e bloquearam a entrada. Uma luta intensa ocorreu enquanto Alan saía da caverna com Naben. Havia 10 assassinos esperando do lado de fora da caverna. Naben, o que está acontecendo? Não tenho tempo para explicar em detalhes. Embora o incêndio urgente esteja apagado no momento, não podemos contê-los por muito mais tempo. Além disso, outros aparecerão em breve. Temos que sair daqui rapidamente. Outros, pare de perder tempo conversando tolamente. Naben gritou com uma voz áspera. De qualquer forma, venha. Não será uma conversa ruim para você. Alan hesitou, mas acabou correndo ao lado de Naben. De qualquer forma, Shambhala ainda estava na caverna enquanto o arco rastreava. Ele não tinha outro lugar para ir. Onde diabos esse bastardo está se escondendo? Ark resmungou enquanto olhava para os penhascos acima dele. Como Alan previu, Ark rastreou Alan até que ele estivesse bem debaixo de seu nariz. No entanto, as informações de Snake em Stalking apenas lhe disseram a direção. Snake indicou que Alan entrou em um complicado sistema de cavernas embaixo do penhasco. Não foi capaz de determinar mais nada. Embora eu tenha contornado o penhasco, Snake ainda está indicado para ele. Não há como ele estar preso em uma pedra, então deve haver uma entrada por aqui. Ark franziu os lábios. A duração da perseguição foi de 1 hora, ele tinha que encontrar Alan antes disso ou encontrar o local, Dobra, para atualizar as informações, mas não restava muito tempo agora. Se ele não conseguisse encontrar nenhuma pista sobre Alan, não seria mais capaz de persegui-lo. Ele quer entrar em um lugar confuso como uma masmorra. Sac, sac, sac. Naquele momento, Snake o lambeu com a língua e exigiu atenção. Pela primeira vez ele apontou para uma direção distante do penhasco. O que? Snake, Alan saiu da caverna? Sac, sac. Sac, sac, sac. Os olhos de Snake brilharam quando ele assentiu. Dedrick para o sul. Procurar. Ark rapidamente comandou Dedrick para voar na direção indicada por Snake. Ark seguiu atrás dele por um tempo até que Dedrick voou de volta rapidamente. Mestre, eu o encontrei. Onde? 300 metros à frente. Mas ele não está sozinho. Não sozinho?
Sim, ele está indo para alguém com 10 pessoas mascaradas. Mascarado? Talvez. Os Irmãos das Trevas. Isso mesmo, há uma foto de uma palma vermelha na máscara. Isso mesmo, os Irmãos das Trevas, isso explica tudo. Agora ele podia entender por que Alan assumiu risco e fugiu para cá. Ele havia esquecido por um tempo. Assassinos dos Irmãos das Trevas. Mesmo durante tudo isso, Alan não havia descartado sua ideia de vingança contra Ark. Os Dark Brothers não se importariam se Alan fosse caótico e aceitariam a comissão de qualquer maneira. Droga, nunca pensei que a organização Dark Brother estaria nesta área. A situação tornou-se desesperadora. Se Alan encomendasse um assassinato aos Dark Brothers, então seria Ark e os membros da reabilitação sendo perseguidos. Além disso, era o domínio do Irmão das Trevas, então não havia garantia de que eles poderiam escapar. Alan já contatou os Dark Brothers. Não haverá como matar Alan se eles o estiverem protegendo. Mas como os assassinos não fizeram nenhum movimento repentino, talvez ele ainda não tenha feito o pedido. Ok, tenho que verificar direito antes de sair. Dedrick, mantenha uma distância adequada e siga esses caras. Ark ordenou que Dedrick seguisse secretamente Alan. Eles entraram ali. Dedrick apontou para uma caverna habilmente escondida. Algum assassino por aí? Eu não vi nenhum. Então, Ark aproximou-se cuidadosamente da caverna. Não havia idiotas que disfarçassem a caverna e depois não deixassem guarda. Ele presumiu que havia assassinos guardando o interior. Ark fez Dedrick esperar na entrada e entrou na caverna. Quando ele entrou, o efeito de uma masmorra foi aplicado. Ark imediatamente se escondeu com Stealth e deu um suspiro de alívio. Agora não preciso me preocupar em ser descoberto. Ark silenciou seus passos e explorou a caverna. A caverna foi dividida em diversas áreas, como se fosse uma base secreta. Havia quantidades consideráveis de assassinos reunidos em cada área. Se Stealth for detectado, eu definitivamente morreria. Felizmente, Ark estava no nível 252 com o bônus de escuridão, então os assassinos não conseguiram detectá-lo. No entanto, ele não podia ter certeza. Se o som de passos os deixasse desconfiados, então as chances de Stealth ser detectado aumentariam. Como assassinos, sua capacidade de ver através de Stealth era muito melhor do que a dos assassinos normais. Mesmo que eu não seja detectado, a duração é de apenas 20 minutos. Tenho que coletar o máximo de informações possível antes que o tempo acabe. Ark compreendeu cuidadosamente a estrutura da caverna e o número de assassinos. Quando ele estava quase no fim da caverna, de repente ouviu uma voz familiar. Salrin? A voz de Alan. Ark rapidamente se prendeu a um canto e olhou para dentro. Alan e um velho estavam sentados frente a frente sob a luz de uma vela. O velho, Naben assentiu e respondeu. Sim, Salrin, embora não seja amplamente conhecido, mas ele era Seinan, um dos 7 heróis. Seinan era um nome frequentemente discutido nos livros de história do Novo Mundo. Ele foi o mais reservado dos 7 heróis. Não havia 7 heróis originalmente. Mas quando um herói desmaiou no meio de uma luta contra as trevas, ele apareceu de repente como um cometa e ajudou o herói. Na batalha final, ele mostrou uma habilidade incrível e posteriormente recebeu o título de herói. Por que você mencionou de repente o nome Seinan aqui? Alan fez a pergunta que Ark estava pensando. Naben respondeu em voz baixa. Seinan, não, ele é Salrin, o mestre assassino. O mestre assassino? Sim, a pessoa que reinou sobre todos os assassinos foi o assassino Salrin. Naben contou casualmente a Alan uma história chocante sobre a história do continente. Salrin era o chefe dos prestigiados Dark Brothers naquela época, e no final do século das trevas, os Irmãos das Trevas receberam a comissão de maior prestígio de sua vida. O inimigo estava ameaçando o continente, o que levou a um pedido para assassinar o Lorde das Trevas. Depois de alguns dias pensando, ele finalmente aceitou o pedido. Os Dark Brothers julgaram que a existência da luz era necessária para viver na escuridão. Foi assim que os 6 heróis se tornaram os 7 heróis lendários. E no final de uma batalha intensa, os 7 heróis finalmente derrotaram o Lorde das Trevas. Salrin foi elogiado como um herói, embora fosse um assassino e se tornou governante de um ducado que eventualmente ficou conhecido como Principado Sinuis. Mas o que isso tem a ver com os Irmãos das Trevas agora? Depois que Salrin se tornou um herói, ele erroneamente pensou que os Irmãos das Trevas poderiam emergir da escuridão. Séculos de história não poderiam ser desfeitos por uma pessoa. Os Dark Brothers eventualmente ajudaram o Rei Sinuis a sair das trevas. Mas uma vez que se tornou pacífico após o fim do século das trevas, a necessidade dos Irmãos das Trevas tornou-se menor. Depois que Salrin foi morto, os Dark Brothers se separaram do Principado Sinuis. Quando os Irmãos das Trevas partiram, seus principais tesouros também foram espalhados. Tesouro? Os Dark Brothers eram originalmente pessoas nômades de um país distante. Quando chegaram ao continente, trouxeram 3 tesouros com eles. A base e a força dos Dark Brothers baseavam-se nesses tesouros. Salrin foi chamado de Mestre Assassino, porque ele tinha esses 3 tesouros. Naben disse enquanto soltava um suspiro de alívio. Um deles é o Dark Veil, o manto que pode deter as forças das trevas. Um ancião dos Dark Brothers tem isso no momento. Sem isso, os Irmãos das Trevas já teriam desaparecido há muito tempo. Então os 2 restantes? Segundo a lenda, é uma adaga temperada com o sangue de 1000 pessoas e uma armadura feita com o couro dos cadáveres. Todos eles têm um poder incrível, mas se todos os 3 fossem coletados, a pessoa desbloquearia a habilidade de um mestre assassino. Mas não sei onde eles estão. Eles desapareceram na história junto com aqueles do sangue de Salrin. Naben fez uma cara de nojo e continuou. É por isso que é impossível Shambhala aparecer com os itens. Shambhala, os cabelos do pescoço de Ark se arrepiaram. Na verdade, antes de Ark partir para Nagaran, ele enviou uma carta de Shambhala solicitando ajuda, mas ainda não houve resposta. A missão deve estar demorando mais do que o esperado, foi o que ele pensou. Mas ouvir o nome de Shambhala num lugar como este. Então a missão de Shambhala está associada aos Irmãos das Trevas. A missão para obter os tesouros de Salrin foi dos Dark Brothers? Quando ele pensou sobre isso, tudo fez sentido. O símbolo dos Irmãos das Trevas foi esculpido na adaga de Shambhala. Nesse caso, a lâmina que Ark vendeu a Shambhala era um dos tesouros. Shambhala então completou a missão da adaga que foi acionada. Um dos tesouros de Salrin, membro dos 7 heróis.
Shambhala tinha uma missão relacionada à sua profissão. Sua ocupação e habilidade são um tanto peculiares. Sua profissão de santo assassino tem algo a ver com os 7 heróis. Finalmente, se ele encontrar os 3 tesouros, ele desbloqueará a habilidade de um mestre assassino. Provavelmente era por isso que suas habilidades eram tão compatíveis. No passado, os 7 heróis lutaram juntos contra as trevas. Assim, era impossível que as habilidades que Ark e Shambhala herdaram não funcionassem uma com a outra. Além disso, o mestre assassino e o herói Maban foram os únicos com o atributo escuridão entre os 7 heróis. Ele não sabia o que aconteceu naquela época, mas o relacionamento deles não poderia ter sido trivial. Os descendentes desses 2 heróis transcenderam o tempo e o espaço para se encontrarem. Embora não se conhecessem, suas habilidades ainda lembravam o passado. É realmente uma coincidência incrível. Ark já foi contra o mundo do Novo Mundo. Assumir o controle dos Dark Brothers também é semelhante à maneira como controlei o Melf e os Guaxinins. Isso significa que não terei mais que me preocupar com os Irmãos das Trevas quando isso acontecer? Ark lambeu os lábios com antecipação. Alan também estava pensando isso e perguntou com uma expressão duvidosa. Shambhala tem os tesouros de Saurin. É por isso que ele apareceu no local de encontro. Mas por que você me salvou? Se ele tem os tesouros de Saurin, então os Irmãos das Trevas deveriam. Eu não posso aceitar isso. Naben gritou de repente. Eu respeito Saurin, mas Saurin viveu há centenas de anos. Não faz nem parte de sua linhagem, mas agora os Irmãos das Trevas têm que ouvir alguma criança só porque ela tem os tesouros. Isso faz algum sentido? Somos nós que defendemos os Irmãos das Trevas durante um século. Então Shambhala não se tornou o líder dos Dark Brothers? A pergunta de Alan fez Naben bufar. Líder? Não é tão fácil. Não importa o quão doente eu esteja, quem poderia aceitar uma criança como líder? Mas os mais velhos o aceitaram. Anciãos? Sim, os Dark Brothers enfraqueceram desde que os tesouros foram espalhados. Mas Shambhala de repente reuniu um deles. Então ele tem justificativa para reunir os descendentes dos Irmãos das Trevas que se dispersaram. Bem, não é só isso. A voz de Naben aumentou com aborrecimento no final. De qualquer forma, os mais velhos ainda têm uma vã esperança de que os Irmãos das Trevas possam emergir da escuridão. Assim, Shambhala foi reconhecido como candidato à liderança e será julgado. Se ele passar, Shambhala será reconhecido como um mestre assassino. Embora fosse uma longa explicação, poderia ser simplesmente resumida. Shambhala mudou sua profissão para uma das 7 classes relacionadas a heróis. Assim como Ark teve que encontrar as 3 maravilhas deixadas pelo herói Maban, Shambhala também teve que encontrar os 3 tesouros de Saurin para mudar para sua profissão secundária. Assim que obtiver os 3 tesouros, ele desbloqueará a chave para se tornar um mestre assassino. No entanto, não foi tão fácil quanto parecia. Não foi fácil para Ark obter o reconhecimento dos clãs Melv e Guaxinim. Se ele falhasse, não seria capaz de mudar sua ocupação para uma mais avançada. Isso provavelmente se aplicava a todas as classes relacionadas a heróis. Falando no julgamento para mudar para a segunda ocupação. No caso de Shambhala, aquele cara, Naben, era quem estava no caminho. O jogo criou uma relação complicada que Shambhala teria que esclarecer. Nesse caso, como é que Naben irá interferir com Shambhala? Assim como Ark ficou curioso, Naben começou a responder sua pergunta. Mas não posso mais seguir aquele vaidoso sonhador do ancião. Se fosse impossível para Saurin, então aquela criança definitivamente não conseguiria. Então, não faz muito tempo, Shambhala passou no julgamento que o ancião lhe deu. Como Shambhala passou no teste, os anciões logo recompensarão com o véu negro. Não posso permitir que esses tesouros permaneçam nas mãos de um estrangeiro. Uma luz estranha brilhou nos olhos de Naben. Esta é a única chance. Shambhala terá que ativar a adaga durante a cerimônia para receber o poder de 2 tesouros. Essa é a única chance de roubar a adaga. Você está se rebelando? Não é uma rebelião. Estou apenas recuperando o tesouro enquanto esmago Shambhala e os mais velhos no processo. E vou reviver a glória dos Irmãos das Trevas depois de possuir os 2 tesouros. Naben exclamou. Mas não haverá muitos assassinos? Já tomei medidas para lidar com eles. Como eles estão cientes de um ataque potencial, muitos assassinos serão defendidos nos arredores, apenas por precaução. E a sede dos Dark Brothers, há muitos irmãos que simpatizam com nossas ideias. Se agirmos, eles prometeram lutar juntos. Naben sorriu e se aproximou de Alan. Mas também tem muitos tolos que apoiam os mais velhos. Nossa vitória está garantida, mas não será uma luta fácil. Essa é a razão pela qual decidimos arriscar e salvar você. Você está me pedindo ajuda? Alan já havia antecipado o pedido de Naben. Não é uma coisa ruim. Eu já conheço suas circunstâncias. Você não tem mais lugar no reino Sudenberg. Sua guilda foi dissolvida enquanto caçadores o perseguem, então você não consegue descansar. Mas se você nos ajudar e tivermos sucesso, as coisas mudarão. Os Dark Brothers lhe concederão refúgio e o poder necessário para conter seus inimigos. Os olhos de Alan brilharam. Depois de perder a posição de senhor, ele foi reduzido a fugitivo. Até a igreja de Aziozu, que lhe prometeu uma profissão secundária, foi arruinada. Em tal situação, foi difícil para Alan recusar a tentação da oferta. Não havia outra escolha. Se ele não recebesse a ajuda dos Dark Brothers, não seria possível evitar a espada de Ark. Como ele tinha um relacionamento hostil com Shambhala, ele poderia até ser perseguido por seus assassinos. Além do mais, Naben não foi gentil quando fez a oferta. A mensagem também era uma ameaça sobre o que aconteceria se ele recusasse. Ok, vou cooperar. Achei que você aceitaria. Naben riu ao responder. Havia uma razão pela qual Naben correu o risco de salvar Alan. Embora Alan tivesse sido espancado por Shambhala e Ark, a situação agora havia passado por uma mudança de 180 graus. As habilidades do Cavaleiro Sagrado tornaram-se mais úteis quando ele tinha mais tropas. Ele também afetou as habilidades de toda a sua unidade. A presença de um Cavaleiro Sagrado em uma guerra equivalia ao poder de uma dúzia de soldados. Quero verificar meu equipamento antes de descansar. Você tem alguém que possa olhar o equipamento? Claro.
Apenas descanse confortavelmente até chegar a hora. Quando a ação acontecerá? Amanhã à meia-noite. Amanhã à meia-noite. Ark armazenou a informação em sua cabeça e saiu da caverna. Amanhã meia-noite seria em aproximadamente 10 horas, o que felizmente significava que ele ainda tinha tempo. Eu tenho que consultar o Jushman Ajushi. Como ele sabia disso, não era possível para Ark deixá-los escapar impunes. Depois de sair da caverna, Ark reuniu Jushman e os membros da reabilitação. Eles tiveram que rastejar pelo chão para evitar a atenção dos assassinos. Enquanto isso, Rosso gritou ao ver a Ark que parecia um mendigo e os fez lavar e lavar roupa. Como a situação estava tão apressada, Ark resumiu brevemente o que ouviu na caverna. Você não pode fingir que não ouviu o que eles disseram. Jushman disse em tom sério. Eles terão muito poder se atacarem pela retaguarda. Se eles tivessem feito os preparativos com antecedência, então definitivamente teriam preparado uma maneira de atacar pela retaguarda. Se também houver forças prontas para a revolta, então é provável que ela tenha sucesso. Alan também tem uma aura de liderança, se eles forem influenciados por essa liderança. O jogo acabou. Alan ficaria muito mais forte mesmo que houvesse apenas uma pessoa em sua unidade. Se Alan ajudasse na guerra, a diferença mudaria de 5 horas e 5 para 7 horas e 3. Como ele era caótico, suas habilidades diminuíram, mas Cavaleiro Sagrado ainda era uma das ocupações mais fortes do Novo Mundo. O problema é depois disso. Ark disse com uma expressão séria. Se Shambhala for derrotado, é provável que Alan tome muito poder no Dark Brother. Se isso acontecer, será uma grande ameaça para nós. Quando Alan liderou Downblade, ele ainda usava a máscara da hipocrisia. Mesmo que houvesse um problema, ele teria que agir como um cavaleiro superficialmente. Mas agora Alan não tinha mais fama a perder. Ele não precisava prestar atenção aos outros. Ark não sabia o que Alan faria se assumisse o controle dos Dark Brothers. A única coisa que ele tinha certeza é que Ark e os membros da reabilitação seriam o primeiro alvo. Eles se tornarão o alvo de todos os assassinos dos Dark Brothers. Os assassinos eram diferentes dos NPCs normais. Mesmo que um usuário tivesse um relacionamento hostil com os guardas, ele ainda poderia jogar. Mas eles eram assassinos, e se recebessem ordens de Alan, os assassinos definitivamente não hesitariam. Essa foi a parte preocupante. Aquele Alan, ele ainda é tão persistente até o fim. É simples. Naquele momento, Jack Tung encolheu os ombros e resumiu a situação. Se Alan tiver sucesso, ele terá uma maneira de nos atacar. Se tivermos sucesso, pisaremos em Alan. HRMM, ele é um enorme inimigo mortal. Taz era um dos intelectuais e assentiu. Temos que impedir a rebelião de Nabem para deter Alan. Precisamos informar primeiro Shambhala com urgência. Mas não consigo entrar em contato com Shambhala. Como isso acontecerá meia-noite de amanhã, ele pode não receber uma carta a tempo. Sem conhecer a sede dos Dark Brothers, não há como visitá-los. Vamos dar uma olhada nisso. Jushman tirou alguns pergaminhos. Jushman chegou atrasado porque estava comprando alguns pergaminhos. Ele comprou o pergaminho. Trek, caso Alan usasse VARP. No entanto, o nome de Shambhala não ativou a habilidade rastrear. A sede dos Dark Brothers ficava a mais de 1 quilômetro de distância ou era classificada como uma cidade. Dentro de uma cidade, havia muitas restrições ao uso de pergaminhos. O pergaminho, Trek, só poderia encontrar um usuário se ele não estivesse em uma cidade. E agora? Só resta um caminho. Jushman respondeu depois que Ark perguntou com uma voz preocupada. Não sabemos a localização do quartel-general do Dark Brother, mas sabemos que esses caras vão fazer um ataque surpresa. Ah, então. Eles não disseram que o ataque surpresa em Shambhala seria amanhã à meia-noite? Não é possível detê-los com nosso poder. Portanto, ficaremos escondidos e os vigiaremos. E quando atacarem Shambhala, atacaremos por trás. Será mais eficaz se atacarmos por trás enquanto Shambhala ataca pela frente. Então vamos acertar os bastardos na nuca. Isso mesmo. Jushman riu e assentiu. Então Ark começou a monitorar o covil dos assassinos. Mas ele não podia simplesmente perder tempo. Os assassinos do Dark Brother são fortes. Ark lutou contra os assassinos várias vezes, então ele sabia que tinha medo deles. Claro, Ark ficou tão mais forte que não foi possível comparar com aquela época. Mas os níveis dos NPCs não são fixos no Novo Mundo. NPCs também poderiam subir de nível. Ele sabia desse fato há muito tempo. Mas com uma batalha contra NPCs pela frente, Ark achou isso bastante estressante. A primeira batalha que ele experimentou com NPCs foi com o Visconde Averstein e os Cavaleiros Sylphid. Ele não sabia disso na época, mas os Cavaleiros Sylphid pareciam estar no nível 50. Ark estava no nível 20 ao mesmo tempo, então eles pareciam distantes para ele. Mas quando ele participou da missão no nível 70, ele era muito mais forte que eles. No entanto, os Cavaleiros Sylphid ainda eram fortes. Ark aumentou seu nível. Mas os NPCs também aumentam o seu nível de acordo com o nível médio dos usuários. Não havia garantia de que ele conseguiria lidar sozinho com 3 a 4 assassinos. Os Dark Brothers também serão diferentes da última vez que lutamos. Enquanto Ark assistia, ele também preparou uma variedade de pratos de culinária de sobrevivência com diferentes bufos. Então 10 horas se passaram e finalmente era meia-noite do dia seguinte. Isso é estranho? A cabeça do Jushman se inclinou. Já não é meia-noite? Mesmo que a sede dos Irmãos das Trevas estivesse próxima, ainda deveria ter mudado há algum tempo se eles quisessem cumprir o prazo. Por que está tão quieto? Pensando bem, o coração de Ark caiu quando ele se lembrou de algo. Ele também não conseguia ver os assassinos que estavam patrulhando há algum tempo. Vou dar uma olhada. Ark usou furtividade e entrou na caverna. O que aconteceu? Deveria haver 100 assassinos, mas ele não conseguiu ver nenhum. Algo estava errado. Ark procurou apressadamente a caverna, mas só conseguiu encontrar 3 a 4 assassinos. Não me diga. Já começou? Mas eu tenho ficado de olho na entrada da caverna. Como tantas pessoas passaram despercebidas? Depois de considerar as palavras de Nabem, Ark finalmente descobriu o porquê. Opa, eu estava errado. O velho não iria atacar de surpresa as tropas que defendiam o exterior. Ele nunca planejou um ataque frontal. Deve haver um caminho que leve para dentro da sede.
E como eles não foram embora, deve haver uma passagem secreta em algum lugar aqui. Então Alan e Naben já estavam indo em direção ao quartel-general dos Dark Brothers. Droga, apresse-se e procure a passagem secreta. Justice Man e os membros da reabilitação mergulharam na caverna. O quê? O quê? Quem é você? Você não consegue perceber olhando? O lado da justiça. Kajik Peodang Tan. Os 3 a 4 assassinos foram esmagados em um instante. Ajay Olsa então amarrou um assassino que estava em estado crítico com sua habilidade Chen. Ung. Shambhala enviou esses caras. Diga-me, para onde eles foram? Cucucu, é tarde demais. O exército de libertação já partiu. O exército de libertação cairá. Cadê? A passagem que se conecta à localização dos Dark Brothers? Você ouve o que está dizendo? É inútil. Você não conseguirá matá-los. O assassino olhou para ele. Mas tal coragem não poderia durar nem alguns segundos contra Ajay Olsa. Ah, você gostaria de Bip Bip, seu filho da puta, Bip Bip. Intimidação avançada. O rosto do assassino empalideceu e ele gaguejou. Seu castiçal. Ajay Olsa rapidamente olhou para Ark. Pensando bem, ele viu anteriormente um castiçal que era ligeiramente diferente dos outros. Um som soou e a parede recuou quando Ark girou o castiçal na direção oposta. Então o assassino intimidado começou a falar com voz distante. Cucucu, é tarde demais. A essa altura, os anciãos e Shambhala já deveriam ter morrido. Pepepe. Antes que o assassino pudesse terminar de falar, ele se tornou um maldito bolo de arroz. Não há tempo. Se Shambhala morrer, tudo estará acabado. Ark percorreu a passagem secreta que conduzia aos membros da reabilitação. Volume 8, capítulo 7, Torres de Salrim. Vê você. Alguém estava ajoelhado segurando o peito encharcado de sangue. Ele respirou com dificuldade enquanto olhava para a dúzia de corpos ao seu redor. Os olhos do homem estavam abalados. Os assassinos mascarados vestindo roupas pretas. A morte de um assassino não foi pacífica. Eles mataram outros. Eles estavam preparados para suas mortes. A morte para eles era apenas uma parte comum de suas vidas. Mas a morte refletida em seus olhos era diferente. Até agora, ele acreditava que os 20 homens mascarados que mataram seus irmãos também eram seus irmãos. Traição. Como eles viviam juntos na escuridão, era raro eles traírem um ao outro. O homem levantou a cabeça e mostrou os dentes. Seus traidores imundos, não tem vergonha de erguer a espada com essas mãos? Podemos viver na escuridão, mas temos o nosso próprio orgulho. Somos descendentes do grande herói Salrim, o mestre assassino. Vocês esqueceram disso enquanto seguiam na bem? Não esquecemos. Seria impossível esquecer. É por isso que não podemos aceitar um estrangeiro como líder. Vamos derrubar todos vocês para defender o orgulho do clã. É assim mesmo? O homem olhou para eles com olhos penetrantes. Os assassinos estremeceram quando o homem abriu a boca. Os anciãos sempre diriam isso. Embora vivamos nas trevas, não devemos permitir que as trevas habitem nossos corações. Embora não possamos alcançá-lo, devemos sempre lutar pela luz. Até o dia em que recuperarmos nosso nome. Mas vocês mancharam as mãos com o sangue de seus irmãos e ficaram sombrios. Lamentável. Calha a boca, os anciãos estão nos forçando a fazer isso. Você ainda não entendeu a situação? Resposta número 358. Você quer viver sob a glória de um novo irmão das trevas ou morrer graças à lamentável ilusão do passado? É um absurdo. O homem bufou e ergueu o pescoço. Se você teme a morte, então você já não é um irmão das trevas. Era impossível. Os assassinos levantaram simultaneamente suas espadas. Naquele momento, um grito alto veio de um corredor escuro. Lâmina negra. Uma espada afiada cortou a escuridão. O assassino que foi atingido pela espada recebeu uma quantidade extravagante de dano. Os assassinos viraram simultaneamente seus corpos. Havia mais de 10 pessoas vindo do corredor do outro lado. As únicas pessoas nas torres de Salrim deveriam ser assassinos mascarados em roupas pretas. Mas essas pessoas estavam vestidas de maneira bagunçada e algumas não usavam armadura. Sim, foram Ark e os membros da reabilitação que seguiram a passagem secreta dos assassinos. Claro, os assassinos não sabiam suas identidades, então a pergunta óbvia foi feita. Quem é você? Somos amigos de Shambhala. O que? Os assassinos estremeceram e ergueram a espada em uníssono. Então Ark sorriu e falou com Justice Man. Você viu? Aqueles que levantaram suas espadas são o inimigo. Lide com todos eles, exceto o assassino ferido. Justice Man abaixou a parte superior do corpo e usando aceleração explosiva, aproximou-se dos assassinos. O surpreso assassino brandiu sua espada. Mas Justice Man apenas girou para o lado e agarrou o ombro do assassino. Não, apenas com seu aperto ele jogou o assassino do outro lado da sala e o assassino ficou preso na parede. Ufa, aquele velhote está muito furioso. Você já está mais forte do que quando estava na ativa? O tigre da equipe SWAT foi revivido. Os membros da reabilitação ficaram maravilhados com a cena. Quando o nível aumentava, era natural ficar mais forte. Mas o caso do Justice Man foi um pouco diferente. Justice Man já foi o temido tigre da equipe SWAT. Embora ele não tenha falado sobre isso, havia poucas pessoas que poderiam vencê-lo em uma luta 1 contra 1. No entanto, suas habilidades enferrujaram após sua lesão e aposentadoria. E ele pensou que nunca poderia retornar a essa condição. Justice Man sentiu profundamente que não poderia ser revivido. Na realidade, sua força e velocidade diminuíram devido à idade. Mas ele poderia compensar a falta de velocidade e força com suas estatísticas no novo mundo. E sua experiência e senso prático poderiam ser convertidos em poder de combate. Agora vamos lá. Justice Man jogou os assassinos como se fossem peixes. Não podemos ser derrotados por um velhote tão velho. Ainda estávamos ativos até recentemente. Hahaha, deixe-me ver suas habilidades. Hoje eu vou pegá-los. Bastardos bip é bip. Os membros da reabilitação correram até os assassinos. Sil Pepepep.
Taza tem uma destreza incrível e usou a habilidade arremessar a adaga para lançar 5 adagas simultaneamente. Bulkon usou luvas de aço e esmagou os rostos dos assassinos. Os assassinos tentaram assumir o controle da batalha usando seus movimentos rápidos, mas ficaram rígidos graças à intimidação de AJ Olsa. Mas o verdadeiro sucesso foi a música do Rosso. Minha cidade natal fica em uma montanha distante, onde florescem flores de damasco e flores de azaleia. Assim que Rosso começou a cantar, os movimentos dos assassinos diminuíram imediatamente. A música registrada de Rosso Maiometon foi tocada. O espírito de luta de todos os personagens caóticos ao alcance é reduzido. Força -20, agilidade -20, ataque -20. Enquanto isso, Rosso aumentou seu atributo arte para 250. Ela mais uma vez ganhou uma nova habilidade. Então Rosso conseguiu selecionar uma música adequada e salvá-la como uma habilidade. Os efeitos variaram dependendo da natureza da música. Por exemplo, Maiometon despertou a nostalgia do passado, fazendo com que qualquer pessoa com status caótico perdesse o espírito de luta. Droga, matar e ver a morte todos os dias. Até quando terei que viver assim? Uau, de repente sinto vontade de ver minha mãe que faleceu. Depois que a habilidade foi usada, os assassinos imediatamente murmuraram com vozes melancólicas. Era como uma cena em que os criminosos se arrependeram depois de ouvir uma música triste. No começo, o menestrel pode ser dispensado, mas mudou para um personagem estranho após ser criado. Embora a habilidade tenha afetado os personagens caóticos, não os fez se render. Mas Justman e os membros da reabilitação não poderiam ser comparados a antes. Mesmo quando aprenderam certas habilidades estranhas, ainda eram úteis no campo de batalha. A experiência do cerco em Nagaran também ficou gravada em sua carne e ossos. Além disso, eles também passaram um tempo na masmorra secreta. Não, eles também aumentaram muito sua variedade de habilidades. Isso foi tudo? Ark também cozinhou comida meticulosamente e aumentou suas estatísticas. Mesmo estando apenas no nível 140, não foi difícil para eles lutar contra os assassinos. Agora os Yuns encontraram uma maneira de integrar perfeitamente seu estilo de batalha. Ark olhou calorosamente para os membros da reabilitação. Claro, Ark também não brincou. Reposta. Ark imediatamente desviou o ataque do assassino. Foi sua habilidade de contra-ataque e poste. O assassino foi empurrado para trás e caiu como um pino de boliche. Não há tempo. Devo agir rapidamente. Cobra, uma espada. Ark explodiu a espada usando o Blade Storm. O espaço estava cheio de turbulentos fragmentos de espadas. A barragem de fragmentos afiados atingiu os assassinos como as garras de um monstro. Ele usou a experiência da época em que caçava morcegos anzóis. Mas os assassinos não foram derrotados tão facilmente quanto os morcegos gancho. Ugh, inacreditável. Através do redemoinho de escombros, alguns assassinos balançaram suas espadas. Eles queriam causar ataques críticos em Ark antes que eles desmoronassem. No entanto, o corpo de Ark deslizou para trás antes mesmo que as espadas o alcançassem. Ele usou a opção das botas dos espíritos do vento e slide. O que? Graças a isso, os assassinos desabaram em vão. Uma extremidade da boca de Ark se levantou. Chute deslizante. Ele deu um chute giratório alto antes de deslizar para trás. Oh, que absurdo é esse, mordaça. Um assassino recebeu um chute na têmpora superior direita e desmaiou. Ark permitiu que Justman e os membros da reabilitação lidassem com os 4 assassinos restantes. Ok, isso é bom o suficiente. Os membros da reabilitação falaram com voz confiante. Antigamente, eles não seriam capazes de lidar com 3 a 4 assassinos, então foi um grande desenvolvimento. Quase valeu a pena morrer para aumentar o nível. O adversário que não tinha força suficiente foi derrotado. Claro, isso também se aplicava à realidade. No entanto, na realidade, pode levar alguns meses ou até anos para aumentar a sua força. No novo mundo, eles poderiam se tornar mais fortes mais rapidamente. Foi a razão pela qual os RPGs eram os jogos mais viciantes. Quem diabos é você? O homem ferido perguntou com uma voz confusa. Ark já estava um pouco ciente da situação. Você é um ancião? Mais velho? Como você sabe o que está acontecendo aqui? Como eu disse, viemos ajudar Shambhala. Shambhala, líder? Para ajudar o líder? O homem disse com uma expressão surpresa. Se o líder se chama Shambhala, então sim. Não há tempo para explicar. Descobrimos por acaso que Shambhala está em crise. Mas não temos ideia de para onde ir, pois não conhecemos a geografia deste lugar. Você poderia nos ajudar? O homem olhou para eles com desconfiança. A sede dos Dark Brothers, a Torre de Saurin, estava completamente isolada do mundo exterior. Então, alguns estrangeiros estranhos apareceram de repente e disseram que iriam ajudar. Não foi fácil acreditar em tais palavras. Ark também adivinhou o que ele estava pensando, mas em tal situação não era possível mencionar o nome Ark. Embora a situação estivesse estranhamente complicada, Ark e os Dark Brothers ainda tinham um relacionamento hostil. Ark contemplou por um momento antes de levantar o braço. Tenho certeza que um irmão das trevas reconheceria isso? Isso, estava no pulso do líder. Honra do gladiador? Isso mesmo. Apenas 2 pessoas ganharam isso. Shambhala e eu. Então você. Eu sou Dark Wolf, que fez dupla com Shambhala no Evil Silurion. Lobo Escuro. O homem olhou para Ark com olhos chocados. O mundo inteiro ouviu o nome de Dark Wolf e isso incluiu os Dark Brothers. E o fato de um item chamado Honra do Gladiador pertencer a eles também foi divulgado. Graças a isso, o homem começou a acreditar em Ark. Qual é a situação? Não é bom. O homem suspirou e respondeu. Aqueles que deixaram os Irmãos das Trevas sabiam desta oportunidade e deixaram alguns planos em prática. Além disso, vários irmãos entraram em colapso por causa de um ataque surpresa de traidores. Shambhala? O líder ainda está são e salvo. Não importa quantas pessoas da elite eles tenham, nem todos podem entrar na Torre Jairim ou ela entrará em colapso.
mas não sei quanto tempo podemos aguentar. Torre Jairim? É onde a cerimônia aconteceu. Você poderia mostrar o caminho? Claro. Rosso tratou dos ferimentos do homem. Vamos, siga-me. Meu nome é 358. Segundo as palavras do homem, apenas pessoas em posição especial podiam ter nomes. Mas a única pessoa autorizada a dar-lhes um nome era o mestre assassino. Como não existiam há centenas de anos, os irmãos das trevas eram chamados apenas por números. Depois que o líder vencesse todas as provações e se tornasse o mestre assassino, ele nos daria nossos nomes. Esse é o desejo de todos os irmãos. E finalmente um líder apareceu depois de centenas de anos, mas na bem. No meio da confusão, o número 358 ainda não esqueceu o papel de NPC. Embora Ark não tenha perguntado, ele ainda deu algumas informações sobre os Dark Brothers. É claro que Ark não estava interessado. No entanto, os membros da reabilitação assentiram com olhares solidários. Não parece com Nancy? Não deve ser muito agradável ser chamado de número. É como um guarda penitenciário, ligando para os presos pelo número. Número 358. De alguma forma, sinto uma sensação de empatia por ele. Vamos, podemos conversar mais tarde, então se apresse. Eu sei. O grupo de Ark saiu do porão depois de ser guiado pelo número 358. Embora ele imaginasse o quartel-general dos assassinos como uma caverna sombria, na verdade era uma linda torre feita de obsidiana. Não é possível ver isso de fora. Quando ele olhou pela janela, viu os penhascos que a cercavam como uma tela dobrável. As forças da natureza ocultaram completamente as 3 torres que se estendiam por vários metros de altura. Torre Yaxok, Torre Jairim e Torre Geososso. Estas 3 torres foram secretamente escondidas pelos Dark Brothers por centenas de anos e eram conhecidas coletivamente como Torres de Saurin. O lugar onde o grupo de Ark entrou foi na Torre de Geososso. De qualquer forma, o topo das Torres de Saurin estava envolvido em confusão. Numerosos assassinos lutando podiam ser vistos através das janelas abertas da colmeia. Se os assassinos caíssem, seria uma cena horrível com respingos de sangue. Como eles estão vestidos da mesma forma, não sei qual é a situação. A situação está ruim? Sim. O número 358 gemeu e apontou para a torre central. Esse é o topo da Torre Jairim, onde a cerimônia deveria ser realizada. Os anciãos e o líder estão lá. Uma longa batalha se desenrolava no topo da Torre Jairim, mas eles estavam muito longe para compreender a situação da batalha. Invoque demônio, Dedrick. Verifique o topo da torre. Entendido. Dedrick voou rapidamente pelo céu. Depois de um tempo, Dedrick voltou e explicou o que estava acontecendo na Torre Jairim. Todo mundo está usando a mesma roupa, então não sei o que está acontecendo. Está confirmado que Alan está pressionando Shambhala na torre, mas ele ainda não foi capturado. Parece muito perigoso? Alan. Ark rosnou enquanto o número 358 perguntava com uma expressão sombria. Você conhece Alan? Sim, eu realmente sabia disso porque estava perseguindo ele. Isso mesmo. Não sei como ele apareceu aqui, mas suas habilidades aumentaram graças a ele. Não tivemos tempo para nos preparar antes que Alan já tivesse entrado na Torre Jairim. Há alguma tropa apoiando os anciãos? As tropas dos anciãos foram todas enviadas para patrulhar os arredores. Os anciãos nunca imaginaram que haveria uma passagem secreta. Se eles viessem, o problema estaria resolvido. Nadei é o ancião que mais sabe sobre as torres de Saurin. Graças ao ataque surpresa, levaria algum tempo para as tropas chegarem aqui. Portanto, no momento não podemos esperar ajuda. Sim, então não há tempo para isso. Não podemos permitir que Alan faça o que quiser. Justiceman e os membros da reabilitação gritaram. Selecionar o número 358 para guiar Ark foi a escolha perfeita. Não importa qual fosse a aparência, as torres de Saurin ainda eram o esconderijo de assassinos. Em contraste com o exterior, o interior era um labirinto complexo. Ark e seus companheiros chegaram tão tarde por causa disso. Demorou um pouco para chegar ao porão depois de sair da passagem secreta. Além disso, eles vieram ajudar, mas os Dark Brothers eram NPCs caóticos. Ark não sabia quem estava do lado de Alan porque eles pareciam idênticos. Mas com o número 358 os guiando, tais problemas foram facilmente resolvidos. Quando chegaram a um grupo de assassinos lutando, o número 358 gritou. Todos os seguidores de Saurin arrancam uma manga. Alguns dos que estavam lutando rasgaram a manga. Os alvos são aqueles sem mangas rasgadas. Bem, isso é conveniente. Vamos! Justiceman e os membros da reabilitação entraram na luta violenta. Embora os assassinos com mangas rasgadas estivessem perdendo, quando o grupo de Ark se juntou, a situação mudou imediatamente. Eles avançaram como uma matilha de lobos. Os 10 usaram suas diversas habilidades e cuidaram facilmente dos assassinos. Terminada a batalha, os assassinos com mangas rasgadas se aproximaram. O Kukuk, número 358. Quem são esses estrangeiros? O número 358 ocupava uma posição bastante elevada entre os assassinos. Eles são amigos do líder e vieram ajudar. O líder? Quando a situação foi explicada, os assassinos imediatamente perderam a cautela. Provavelmente teriam sido atacados se o número 358 não estivesse lá. Eles são habilidosos, exatamente como esperamos de um colega do líder. Embora seja vergonhoso, receberemos sua ajuda. Espere. Ark correu e bloqueou os assassinos. Parece que terei que reorganizar a festa. Durante a última batalha, havia 20 assassinos com mangas rasgadas. Mas depois disso, apenas 13 deles sobreviveram. Se eles não estivessem no grupo, os NPCs caóticos não receberiam os efeitos das músicas de Rosso ou da enfermagem de Ark. Mas se o NPC caótico estivesse no mesmo grupo, o efeito de buff seria aplicado. Se eles se tornassem parte do grupo, também seria mais fácil aumentar o poder de combate aplicando táticas. Isso soa melhor na minha opinião. Entendido. Embora vocês sejam estrangeiros, já que o propósito é o mesmo, não há razão para relutar. X-Men, os membros da reabilitação e os assassinos assentiram e concordaram. Ark dispensou seu partido e o reorganizou para incluir os assassinos. O efeito definitivamente apareceu. Na verdade, o combate corpo a corpo ocorrido no topo das torres de Saurin foi muito estranho. Havia centenas de pessoas envolvidas em batalhas esporádicas por toda a torre.
Sangue fresco e fogo voaram por toda parte. Mesmo assim, ele não ouviu nenhum grito. Foi a tal ponto que parecia que ele estava assistindo a um filme de guerra no modo mudo. A razão foi porque eles eram assassinos treinados para não gritar mesmo que suas cabeças fossem cortadas. Os assassinos também tinham uma noção aguçada da ação no campo de batalha. Se eles estivessem correndo, uma espada apareceria de repente do nada. Foram os assassinos que se esconderam usando stealth ou ambush. Se fossem apenas os membros da reabilitação, provavelmente teriam sofrido muitos danos. Mas o risco disso caiu graças aos assassinos. Esses caras, usando um engano tão desajeitado nas torres de Saurin. O número 358 e os assassinos bloquearam instintivamente a espada brilhante. Eles poderiam detectar stealth se o nível não fosse muito maior que o deles. Porém, a velocidade de resposta dos assassinos ao ataque dos oponentes não poderia ser comparada à dos membros da reabilitação. O assassino se especializou em lidar com uma crise. Os assassinos foram pegos de surpresa e o stealth foi desativado. Mas eles morreram depois que Ark e os membros da reabilitação atacaram sem se preocupar em confirmar as características. Os assassinos eram NPCs caóticos. Usuários caóticos tinham uma probabilidade muito maior de deixar cair itens. E como os assassinos eram rebeldes, Ark e os membros da reabilitação poderiam fingir ignorância e pegar os itens. Os assassinos são de nível bastante alto, então estou satisfeito. Enquanto subiam a torre, eles salvaram vários assassinos seniores de uma crise e aumentaram seu número. As canções de rosto também tiveram um grande impacto. Normalmente os oponentes estavam equipados com itens que conteriam debuffs ou buffs que aumentariam a resistência, mas os inimigos eram todos assassinos. Eles não podiam aplicar buffs ou magia de recuperação fora de poções ou ervas. A diferença em uma batalha em grupo era extravagante. À medida que a batalha continuou, tornou-se mais lucrativa. Quando chegaram ao último andar, o número deles já havia crescido para 80 assassinos. Podemos chegar à Torre Jairim assim que chegarmos ao topo. O número 358 gritou enquanto subia as escadas correndo. O quê? O quê? Quem são esses caras? Aqueles caras lá embaixo morreram? Pários, não resta mais muita coisa. Se matarmos os anciãos e o líder, então será nossa vitória. Dezenas de rebeldes bloquearam as escadas. Esses malditos traidores. O número 358 estava na frente e sofreu alguns danos. Então Ark pisou nos ombros do número 358, saltou e quebrou a espada. Tempestade de espadas. Quá. Os destroços da espada giraram ferozmente em torno dos rebeldes. Ark caiu entre os rebeldes. Assim que os ataques voaram de todos os lados, Ark evitou usar Dark Dance e seguiu com Dark Blade e sua habilidade em cadeia Dark Strike. A razão pela qual Ark foi capaz de atacar de forma tão imprudente foi por causa de suas armas. O assassino tinha duas armas principais. A adaga associada a assassinos e um Blackjack, que era uma arma contundente. Um Blackjack era uma arma contundente com uma bolsa de couro cheia de pólvora de ferro. Devido ao seu poder, tinha uma grande probabilidade de infligir stun ou fine uma vez atingido. Enquanto os assassinos na época medieval matavam sem deixar rastros, o Blackjack era uma arma histórica frequentemente usada. Mas Ark teve bastante sorte. Graças à resiliência, o dano do Blackjack foi reduzido em 20% por causa de sua resiliência. Ele não ficou atordoado. Valeu a pena o esforço de criá-lo. Ark usou seu tempo livre em Nagaran para aumentar sua resiliência. Ao contrário de outras estatísticas, era uma estatística que aumentaria se ele fosse atingido. Como Ark quase morreu lutando contra um monstro com um instrumento contundente, ele ligou para Dedrick e fez com que ele espancasse Ark. Então, em 2 semanas, ele aumentou sua resiliência para 200 pontos. Portanto, aliviou incondicionalmente o dano de armas contundentes em 20%. Como ele também evitou ataques usando Dark Dance, ele não recebeu muitos danos. Papém. Assim que Ark invocou suas habilidades, a formação dos assassinos entrou em colapso. Então os membros da reabilitação e os assassinos atacaram os rebeldes, limpando-os num instante. Quando chegaram ao topo da escada e saíram, havia uma ponte que ligava a Torre Jairim. O exército de rebeldes de Naben já o controlava. Os anciãos de Shambhala ficaram presos dentro da Torre Jairim. Penetre. Você? O grupo de Ark entrou na ponte lotada de rebeldes. No entanto, a largura da ponte era de apenas 5 metros. Embora houvesse vários inimigos, apenas 3 a 4 deles poderiam lutar ao mesmo tempo. Quando Ark e os membros da reabilitação correram para a ponte, eles imediatamente empurraram os rebeldes. Reposta. Ark repeliu os rebeldes e chegou ao meio da ponte. Então ele viu um flash de armadura brilhante entre os assassinos parados em frente à Torre Jairim. Alan. Ark, como você chegou aqui? Alan se encolheu reflexivamente depois de virar a cabeça. Eu vim por você. Você eliminou todos os assassinos que tentavam assumir o controle da Torre Jososso. Alan descobriu a situação depois de ver todos os assassinos atrás de Ark. Por um momento Alan ficou confuso, antes que um sorriso frio aparecesse em seu rosto. Felizmente eu me preparei para isso. Alan bateu palmas e os rebeldes recuaram. O que? Ark olhou para Alan estranhamente. Então os rebeldes se viraram e olharam para vários pergaminhos presos à grade. Naquele momento, uma sensação gelada deslizou pelas suas costas. O pergaminho, explosão, era um pergaminho que ele tinha visto muitas vezes. Ark suspeitou do plano de Alan e começou a gritar. Pare e recue. É tarde demais. Alan sorriu e ativou um pergaminho. As chamas começaram a se espalhar ao longo da grade da ponte. Então, quá. As centenas de pergaminhos pegaram fogo em uma corrente. Os pergaminhos foram ativados ao mesmo tempo e houve uma enorme onda de choque. Na verdade, bomba não era um pergaminho muito poderoso. Causou apenas 40 a 50 de dano. Mas se centenas explodissem ao mesmo tempo, o dano seria inimaginável. A ponte sólida quebrou em pedaços.
Rosso gritou quando a ponte pegou fogo. Opa! Ark estava na frente e capturou a explosão principal. Oh meu Deus! Ark mordeu os lábios com força. Como o alvo da bomba era a ponte, Ark não recebeu muitos danos. Ele foi envolto em chamas, mas graças aos 50% de resistência ao fogo de seu véu de fogo, seu dano foi reduzido pela metade. O problema é que apenas Justice Man e os membros da reabilitação conseguiram sair da ponte antes que ela desabasse. Claro, ele poderia reduzir o dano de queda em 80% para não morrer, mas ele cairia sozinho na torre infestada de rebeldes. E não será possível impedir Alan. Enquanto ele pensava, seu corpo começou a cair. Naquele momento, Ark de repente teve uma ideia. Invoque demônio Deimos. Transformar. Assim que Deimos foi convocado, ele se transformou em uma espada. Ark imediatamente transformou-o em um chicote e fechou-o em torno de uma grade intacta. Foi uma ação semelhante a Indiana Jones que ele inventou da última vez enquanto escalava o Colossus. Quando se transformou em espada novamente, a lâmina diminuiu e o corpo de Ark subiu. Mas antes que pudesse respirar aliviado, sentiu um peso em seu corpo. O rebelde pego na explosão segurava uma das pernas. Eu não vou morrer sozinho. O rebelde foi em busca de sua adaga. Nesse estado, havia 100% de chance de ele morrer. Não desista, seu bastardo bip bip bip. Ark usou intimidação no rebelde que se encolheu e enrijeceu. No entanto, durou apenas um momento antes que o assassino balançasse a adaga. Naquele momento, algo voou através da nuvem de poeira em direção ao rebelde. Mestre, Dedrico. Mestre, estou aqui para ajudar. Esse cara, pegue isso e isso. Cair. Ugh, seu maldito morcego. O rebelde praguejou e brandiu a adaga, mas não conseguiu acertar Dedrick. Dedrick evitou o ataque enquanto pisava firmemente na cabeça e no nariz do cara. O rebelde escorregou um pouco todas as vezes até cair. Ark mal conseguiu rastejar de volta pela ponte. Opa! Rosso correu até ele com uma voz chorosa e usou Song of Recovery. Hahaha, o que você diz, mestre? Você está grato? Egg, você está grato? Ark suspirou de alívio enquanto Dedrick continuava se gabando. Ele teve que admitir a verdade, mas ele não iria elogiá-lo. Droga! Ark olhou para a Torre Jairim com uma cara furiosa. A ponte foi desconectada por causa da explosão. A única maneira de chegar à Torre Jairim a partir da Torre Jousou havia desaparecido. Número 358. Existe alguma outra maneira? A Torre Jairim tem uma entrada separada. A única ponte restante fica no topo da Torre Exok. Mas o lado de Naben já havia capturado a Torre Exok. Levará muito tempo para derrotá-los enquanto sobe até a ponte. Não havia garantia de que Shambhala resistiria até então. Não, depois de ver a atmosfera, ele só conseguiria aguentar por 10 a 20 minutos. Vim até aqui só para desistir. Enquanto Alan estava lidando com os anciãos de Shambhala, Ark ficou preso, e ele seria atacado impiedosamente pelos Dark Brothers. Aquele bastardo do Alan, ele já não conseguia ver Alan do outro lado. Ele não tinha interesse na vida ou morte de Ark. Desde que ele cortou a ponte, não havia como Ark interferir. E se Alan tivesse sucesso na rebelião dos Irmãos das Trevas, Ark morreria de qualquer maneira. Não havia razão para ficar impaciente agora. É a pior situação, mas deve haver uma maneira de me juntar a Shambhala. Mas não importa o quanto ele pensasse, Ark não conseguia encontrar uma maneira de atravessar a ponte. E mesmo que houvesse um jeito, Alan controlava a entrada da Torre Jairim. Ark não seria capaz de alcançar Shambhala. Qualquer coisa é boa. Eu tenho que encontrar um jeito de alguma forma. Só resta um caminho. Naquela hora, o número 358 falou. Como não há como salvar o líder e os anciãos no momento, devemos chamar as tropas de volta rapidamente. Se as nossas tropas vierem, poderemos recapturar Beacon Hill das forças de Naben. Quanto tempo levará para recapturar Beacon Hill e reorganizar as tropas? Levará aproximadamente 1h30 para recapturar. 1h30 eram 30 minutos na realidade, e não era apenas assumir o controle das tropas. Eles também tiveram que nocautear as forças de Naben. Mas ele estava convencido de que Shambhala não conseguiria durar tanto tempo. Então o telhado da Torre Jairim de repente chamou sua atenção. Era um telhado pontiagudo com a ponta apontada para o céu. Uma cena absurda apareceu na cabeça de Ark. Ark virou a cabeça e olhou para a Torre Jairim novamente antes de engolir a saliva. Talvez. Não, há apenas uma pequena probabilidade de sucesso. Mas se tiver sucesso, então há uma maneira de chegar ao topo da Torre Jairim. Mas não ajudarei muito Shambhala se for sozinho. Se eu levar outra pessoa. Rosso chamou a atenção de Ark. Como Alan era um cavaleiro sagrado que podia usar recuperação e vários buffos, as batalhas anteriores foram difíceis. Fez uma diferença incrível, já que os assassinos normalmente dependiam de poções ou ervas para recuperação. No entanto, Ark também tinha um usuário que poderia usar recuperação e buffos. Foi o Rocó. E se fossem Ark e Rosso ajudando Shambhala? Embora eles não conseguissem derrotar todas as forças de Alan, havia uma grande possibilidade de resistir até que as tropas dos anciãos chegassem. Se duas pessoas tentarem, a taxa de sucesso é baixa, mas esta é a única maneira. Ark decidiu e explicou o plano para Rosso. É eu. Rosso surtou ao ouvir a explicação. X-Men e os membros da reabilitação também tinham expressões preocupadas. Não importa o que aconteça, não é muito perigoso? Mas se Alan se juntar aos Dark Brothers, então não haverá futuro para nós. Se pelo menos uma pessoa chegar à Torre Jairim, a situação poderá mudar. Mesmo assim, X-Men suspirou. Rosso olhou para Ark e segurou sua mão enquanto ela decidia algo. Entendido. Eu não me importo se eu morrer, desde que seja com o Oppa. Se não fosse pela situação, essa confissão seria bastante chocante. Obrigado. Ark agarrou a mão dela com força, fazendo Rosso corar e acenar com a cabeça. Bem, não há escolha a não ser tentar. Se você tiver sucesso, poderemos aguentar um pouco mais. Também recapturaremos Beacon Hill e chamaremos de volta as tropas o mais rápido possível. X-Men, os membros da reabilitação, número 358 e os assassinos dirigiram-se rapidamente em direção a Beacon Hill.
A inclinação do telhado da torre ultrapassou 60 graus. Estava a 100 metros de altura enquanto ele podia ver claramente os penhascos estendidos abaixo. Ele também estava carregando Rosso. Desculpe. Opa, estou pesado? Eu gostaria de fazer dieta. Naquela situação, tal conversa fazia sentido. Não, você não é pesado. Ark ofegou enquanto o suor escorria pelo seu rosto. Depois de um tempo, Ark chegou ao para-raios preso ao topo da torre. Quando ele agarrou o para-raios e olhou para baixo, Ark ficou distraído. A razão pela qual as pessoas com grande imaginação tinham medo de altura era porque podiam imaginar-se caindo. Só porque era um jogo não significava que o medo diminuiria. Eu tenho que me preparar com força. Se isso falhar, tudo acabará. Segure firme, Rosso. Entendi. Rosso fechou os olhos e agarrou-se com força à cintura de Ark. Ark mergulhou a lâmina da serra firmemente no telhado com os dentes cerrados. Deimos transformação. Tadak tadadada. Deimos mais uma vez voltou à sua aparência original. Um esqueleto segurando uma espada e um grande escudo. Deimos coloque o escudo no chão. Tadada? Deimos duvidou do comando de Ark. Porém ele obedeceu à ordem e estendeu o escudo no chão. Ark ordenou que Deimos ficasse no centro e subiu no escudo. E ele cerrou os dentes com força antes de soltar o para-raios. O escudo começou a deslizar encosta abaixo a uma velocidade incrível. Este foi o método que Ark pensou. Use o escudo como uma prancha de salboarde e acelere descendo a encosta. E então pule a ponte quebrada com um salto de esqui. Se ele controlasse bem o ângulo, ele seria capaz de entrar na torre Jairin instantaneamente. Já vi muito salboarde. O vento soprou contra ele como uma lâmina, mas Ark manteve os olhos para frente. Havia apenas uma chance. Se ele perdesse o momento do salto, então seria uma morte inútil. Ark, Rosso e Deimos no escudo voaram instantaneamente para além da borda. Agora Dedrick. Droga, você promete? Estou isento de tortura alimentar 3 vezes. Se eles escorregassem, seus corpos seriam instantaneamente jogados no chão. Eles precisavam de algo para mudar o momento da aceleração para que pudessem voar. Quem assumiu esse papel foi Dedrick. Dedrick amaldiçoou e ficou preso na borda da torre. Quando o escudo tocou suas costas, Dedrick levantou-se instantaneamente. Ark, H quente. Minhas costas. Minha cabeça. Dedrick teve o cabelo da nuca arrancado por causa do atrito. Mas graças ao sacrifício de Dedrick, o escudo voou pelo céu exatamente como Ark planejou. Foi uma sensação estranha quando todos os sons ao seu redor desapareceram. No entanto, Ark não podia aproveitar o voo. A torre Jairin que estava ao longe se aproximou em um instante. Se eles batessem na parede, seriam esmagados como um sapo. Deimos, Rocó, mova seu corpo para a direita. Quando eles torceram seus corpos, a órbita mudou para uma janela. Abaixe seu corpo e prepare-se para o impacto. Vajashan, Taton Kurururu. O escudo quebrou a janela e entrou na torre. Houve um som intenso quando o escudo deslizou no chão antes de bater de repente na parede. O quê? O quê? Os assassinos que lutavam pararam seus movimentos e olharam a cena. A poeira dissipou-se gradualmente até que a forma borrada de Ark e Rosso fosse vista. Ark emergiu de um lado e examinou o campo de batalha silencioso. Ark? A pessoa que falou não era outra senão Shambhala. Ei, Shambhala. Eu vim para ajudar. Sei como não importa. Você está no campo inimigo, seu idiota. O que? Ark olhou para trás e viu Alan. Ark, mate o bastardo. Os assassinos que estavam assistindo estupidamente correram em direção a ele. Volume 8, capítulo 8 Cavaleiro da Ruína. Invoque a libertação, Deimos. Rosso, segure firme. Ark gritou enquanto levantava seu corpo. Deslizar. Ele usou a rapidez das botas para dar um chute rápido. E então um efeito incrível foi exibido. Bingu, bingu, bingu. Quando ele usou slide em conjunto com o chute giratório, parecia que ele era um daqueles personagens giratórios dos jogos de luta de rua. Ark usa continuamente o chute giratório para acertar os assassinos enquanto avança. Embora os assassinos atacassem de todas as direções, sua resiliência reduziu o dano. Graças a Rosso também usando o Song of Recovery, Ark conseguiu romper o cerco e chegar ao lado de Shambhala. Ark, o que você está fazendo aqui? Espere um minuto. Como ele não teve chance de descansar depois de girar, ele agora se sentia mal. Ele não sabia como os lutadores daqueles jogos não ficavam enjoados. Depois que sua náusea passou, Ark sorriu e respondeu. Eu te disse, vim para ajudar. Você definitivamente nasceu com a capacidade de surpreender as pessoas. Então um NPC usando uma máscara vermelha se aproximou de Shambhala por trás. Líder, você o conhece? Sim, eu lutei com ele no Evil Sirion. Então é disso que o líder estava falando. O NPC olhou furtivamente para Ark antes de dizer. Eu sou Isabel, uma anciã dos Irmãos das Trevas. Ark olhou para Isabel com uma cara estúpida. Ele imaginou que um ancião era um vovô idoso, mas surpreendentemente era uma mulher com uma voz gentil. Ark olhou com olhos confusos até que Shambhala murmurou com uma voz desconfortável. O que você está olhando com esse olhar penetrante? Oh não. Sim, a situação parece ruim. Então até você vê isso? Shambhala suspirou e murmurou. Ark percebeu que a situação dentro da torre não era boa. Ele não precisou usar olhos de gato para ver que a saúde dos assassinos estava baixa. Embora já consumissem poções e ervas, a maioria dos assassinos só tinha 20% de vida sobrando. Por outro lado, graças aos bufos e à magia de recuperação de Alan, os rebeldes ainda tinham 60% de sua saúde. Se não fosse pela barricada, a situação já teria acabado. Atravesse a barricada. Depois que Ark apareceu, Alan pressionou os rebeldes a atacar ainda mais. Uma das barricadas caiu e instantaneamente 3 a 4 assassinos desabaram. Falaremos mais tarde, mas todos os assassinos dentro da torre fazem parte do seu grupo. Eu e Rosso podemos dar alguns bufos. Então você está com Rosso. Shambhala então percebeu o motivo pelo qual Ark trouxe Rosso junto. Depois que Ark e Rosso se juntaram, a situação mudou completamente. A vida mais preciosa, o leve toque da mãe irá alcançá-la e acariciá-la. Rosso também superou o enjoo e começou a cantar. Sua canção de recuperação restaurou 200 pontos de vida por 3 minutos. Com reverberação gentil, esse efeito se sobrepôs 3 vezes e a saúde dos assassinos dentro da torre Jairin aumentou rapidamente.
rapidamente. Ark também não estava ocioso. Shambhala colete todas as poções dos assassinos. O que? Não tenho tempo para explicar. Se apresse. Passe todas as poções restantes para Ark. Quando Isabel comandou, todos os assassinos imediatamente reuniram suas poções. O número de poções mal ultrapassava 50. Ark colocou as poções em sua bolsa e gritou: grande sacrifício! 50 poções voaram para o céu e um pote gigante de poção apareceu. Era um jarro menor que o que apareceu em Sylvana, mas o efeito intermediário de recuperação foi dado aos aliados num raio de 200 metros. Graças à combinação de Song of Recovery e Great Sacrifice, os assassinos conseguiram recuperar 80% de sua saúde. E isso, a poção daquela época foi por causa dele? A voz de Alan era claramente audível no acampamento inimigo. Coragem. Nos vamos ganhar. Então Ark usou enfermagem e aumentou o moral e a coragem dos assassinos em 50%. O efeito da bênção aumentou vários atributos. Essas mudanças tiveram um efeito melhor do que o esperado nos assassinos que não podiam usar recuperação ou buffos. Ainda não é hora de desistir. Não podemos entregar os irmãos das trevas a traidores como eles. Nossos camaradas virão da periferia. Só temos que aguentar um pouco mais. Para a glória de Salrim. Os assassinos que foram empurrados até agora começaram o contra-ataque. Os assassinos na Torre Jairim tinham um nível mais alto que os rebeldes porque eram ajudantes do ancião. Por estarem em menor número, eles não conseguiram restaurar sua saúde após os ataques persistentes dos oponentes. Mas os rebeldes também eram formidáveis. Bah, eles só aumentaram em 2 caras. Ataque com força total. Alan empurrou um assassino com seu escudo enquanto sobrepunha várias auras. Alan, desta vez você não conseguirá o que quer. Mas os bufos de um menestrel não poderiam superar os de um cavaleiro sagrado. Embora eles tenham tido impulso por um tempo, uma vez que Alan começou a pressionar de forma imprudente, os assassinos começaram a entrar em colapso. Além disso, dezenas de rebeldes da Torre Yaxok também entraram e reforçaram suas forças. Shambhala foi empurrado para um canto. Ug, anciãos, tenha força. As torres de Salrim não foram feitas para serem entregues a tal pessoa. Porém, a voz de Isabel não tinha energia. Shambhala olhou para Isabel e teve as energias renovadas. Aquele bastardo do Alan, Shambhala. Ark agarrou o ombro de Shambhala e disse: a situação é simples. Os rebeldes são mais poderosos por causa de Alan. Se vencermos o Alan, é possível aguentar mesmo com números menores. Quando Justiceman Ajushi recuperar Beacon Hill e assumir o controle das tropas, esta situação será esclarecida. Houve apenas uma conclusão. Pegue Alan. Não será fácil, mas se formos você e eu, não será possível. Não é ruim. Shambhala sorriu e respondeu. Essa foi a razão pela qual Ark navegou pela multidão para se juntar a Shambhala. De qualquer forma, a chave dessa luta foi claramente Alan. Assim que tomaram a decisão, os dois mergulharam nas linhas inimigas. Alan também sabia o quão importante era seu papel. Como ele não queria ficar sem mana ao enfrentar Ark, Alan ficou na retaguarda comendo enquanto enviava spam para bufos com entusiasmo. Isso significava que eles teriam que passar pelos rebeldes para chegar até Alan. Havia dezenas deles. Não foi fácil nem para Ark e Shambhala. Mas seria uma história diferente se fossem os dois juntos. Líder, tenha cuidado. Você é nossa última esperança. Isabel disse a Shambhala antes que ele virasse o corpo. Ark, eu irei primeiro. Ok. Eles usaram os 2 movimentos de pinça que desenvolveram no Evil Siurion. Petrificação de sangue. Shambhala usou petrificação de sangue em 3 rebeldes enquanto saltava ao mesmo tempo. Então Ark imediatamente seguiu com Dark Blade e os tirou. Depois disso, os dois usaram Dark Dance e Blink continuamente. Assim que Shambhala criasse uma lacuna, seria seguido pelo chute de Ark. Assim que caíssem devido ao chute de Ark, Shambhala os mataria com sua adaga. Como era um padrão de ataque familiar, não houve necessidade de palavras. No entanto, os rebeldes estavam acima do nível 140 e se não fossem mortos, eles se recuperariam facilmente e os cercariam. Não precisamos lidar com todos eles. Apenas afaste-os. Eu sei. Ark usou riposte enquanto Shambhala usou Force Punch. Quando o riposte e Force Punch foram usados, os rebeldes foram jogados em todas as direções. A única desvantagem dessas habilidades era que o atraso era maior que o ataque. Mas quando os dois o usaram, o exército rebelde não conseguiu se aproximar. Eles penetraram lentamente nas forças inimigas. Finalmente a forma branca de Alan se destacou entre todas as roupas pretas. Os olhos de Ark brilharam quando focaram em Alan. Lá. Se demorarmos muito, seremos atingidos. Rapidamente. Eu sei. Ark e Shambhala se dividiram em 2. Então eles atacaram Alan de ambos os lados. Esses bastardos, eles acham que sou fácil de matar? Santa Luz. Seu bônus de atributo sombrio foi desativado por luz sagrada. Assim que a bola de luz apareceu, as estatísticas de Ark e Shambhala diminuíram rapidamente. Alan parou o ataque de Shambhala usando seu escudo e então balançou sua espada em Ark. Houve um som agudo quando Ark foi empurrado para trás depois de bloqueá-lo. Droga, eu esqueci. Como Alan estava fraco há algum tempo, ele havia esquecido. Alan era um cavaleiro sagrado. Ark seria capaz de derrotá-lo se ele estivesse sozinho. Mas Alan agora tinha os rebeldes. Quanto mais tropas ele tivesse, mais bônus seriam adicionados às suas estatísticas. Em contraste, o bônus de atributos sombrios de Ark havia desaparecido. Ele ainda estava 20 níveis acima, mas as tropas de Alan lhe permitiram superar essa diferença de 20 níveis. Mas agora não estou sozinho. Filho da puta, morra. Ark balançou sua espada em direção a Alan. Enquanto Alan bloqueava sua espada, a adaga de Shambhala penetrou. Ark atacou novamente fazendo Alan cambalear. Ugh, seus bastardos. Agora Ark. Ok.
Ark e Shambhala sincronizaram seu comportamento e encurralaram Alan. Pepepepem, os golpes críticos continuaram acertando. Se um ataque fosse interrompido, o outro lado receberia um golpe crítico. Se ele bloqueasse o topo, Ark apontaria para baixo. Se o chute inferior fosse bloqueado, Shambhala apontaria a adaga para seu pescoço. Ele era um cavaleiro sagrado, mas mesmo um cavaleiro sagrado não conseguiu impedir os dois ataques de pinça. Quando Alan estava em crise, os rebeldes imediatamente se juntaram a ele. No entanto, Ark e Shambhala apenas usaram riposte e force punch para limpar a área dos rebeldes e atacaram Alan novamente. Embora fosse difícil concentrar-se devido à interferência dos rebeldes, Alan foi pressionado pelos seus ataques contínuos, e os pequenos ataques diminuíram continuamente sua saúde, embora Alan fosse uma classe de tanques rara. Ok, os ataques estão no caminho certo. Ele está muito ocupado conservando sua mana nas auras e depois usando magia de recuperação. Quando sua saúde cair abaixo de 30%, usarei Blade Storm e Shambhala usará Torpedo Sword independentemente de os rebeldes atacarem ou não. Mesmo que seja Alan, ele não será capaz de suportar esses ataques. Ark estava traçando a estratégia. Enquanto lutava, Shambhala olhou para o lado e viu algo ao longe, e ele usou Blink sem parar para voltar correndo. Shambhala estava indo para a localização de Isabel. Na confusão da batalha, 3 rebeldes se aproximaram por trás do ancião. Perigo! Shambhala abraçou Isabel e virou o corpo. Naquele momento, Shambhala recebeu 3 golpes críticos nas costas. Sua saúde já estava debilitada por causa da luta com Alan e agora ele estava em estado crítico. Líder Nin, para trás. Shambhala virou-se e correu em direção aos 3 rebeldes. E usando sua tremenda habilidade, ele matou todos os 3 antes de cambalear para o lado e se ajoelhar. Ele havia sido envenenado quando recebeu o golpe crítico. Um dos efeitos do veneno foi tontura, então Shambhala não conseguia nem ficar em pé direito. O que diabos está acontecendo? Ark ficou indignado. Ele conhecia Shambhala há algum tempo, e Ark sabia que Shambhala não era uma pessoa que morreria por um NPC. Claro, Isabel era um NPC relacionado à profissão, mas Shambhala parecia correr para lá instintivamente. Foi uma reação incompreensível. Bem, acabou tudo bem. O problema era Ark. Depois que Shambhala fugiu repentinamente, Ark foi cercado por Alan e pelos rebeldes. Droga! Cucucuc, você foi abandonado? Alan e os rebeldes avançaram descontroladamente. Dança negra. Deslizar. Ark usou Dark Dance e Slide consecutivamente para recuar, mas Alan não iria ficar ali obedientemente. Alan não se importava mais em conservar mana e atacou Ark com uma variedade de habilidades. Graças também aos rebeldes, a saúde de Ark passou imediatamente por um grande corte. Felizmente, graças à sua resiliência e bônus de taxa de evasão, ele ainda tinha 5% quando chegou ao acampamento. Caramba, o que foi isso? Ark estava prestes a dizer a Shambhala antes de se encolher e fechar a boca. Isabel estava sentada ao lado dele com lágrimas nos olhos, então Ark não pôde dizer nada. Perdemos a chance de pegá-lo. Eles encurralaram Alan e estavam prestes a pegá-lo. Mas agora essa chance estava arruinada. Rosso se esforçou e cantou Song of Recovery, mas a recuperação de Rosso não teve efeito imediato. Mesmo que fosse útil em uma batalha em grande escala, era difícil restaurar a saúde de uma pessoa. Mesmo que tenha se sobreposto, Song of Recovery restaurou apenas 600 pontos de vida por 3 minutos. Ark tinha 3.000 pontos de vida, então levaria 9 minutos para restaurá-lo para 70%. Enquanto isso, Alan não esperaria tanto tempo. Agora, mate Shambhala e Ark quando eles não puderem lutar. Esse cara não traiu suas expectativas. Os rebeldes avançaram enquanto gritavam. Quando os rebeldes que não puderam atacar ajudaram a proteger Alan, os assassinos caíram como folhas de outono. Mas esse não foi o fim do pesadelo de Ark. Espere, esse escudo é... Foi como se Alan tivesse batido na nuca de Ark com um martelo. Surpreendentemente, o escudo que Alan tirou da bolsa foi o escudo da Terra Sagrada. Não era outro senão o escudo único que Ark recebeu de Colossus. Então eu vendi para Alan o escudo da Terra Sagrada? Quando Alan foi até a caixa de correio em Celebrid, os pergaminhos não foram as únicas coisas que ele pegou. Claro, Alan não sabia que Ark foi quem lhe vendeu o escudo. Alan e Ark usaram nomes de usuário diferentes no site de leilões, mas Alan estava claramente segurando o escudo. Então, oh meu Deus, se sim, Ark sabia sobre o poder do escudo mais do que ninguém. Proteção sagrada da Terra. No momento, os corpos de Alan e dos rebeldes ficaram brancos como calcário. Foi o efeito especial do escudo da Terra Sagrada que deu 100% de defesa e ataque por 10 minutos. Quando ele confirmou a informação, ele pensou que era uma opção realmente fraudulenta. 100% significava que foi duplicado. Então, se o dano normal fosse 100, sob o efeito eles causariam 200 de dano. Os rebeldes que receberam um enorme bônus literalmente esmagaram os assassinos. A vida mais preciosa, a mãe de todos os seres. Rosso cantou sua canção de recuperação até sua garganta ficar rouca. Ark também usou a habilidade salva de Nursin e Dedrick, Defense Aura, mas eles não puderam fazer nada contra o dano esmagador. Em apenas 1 minuto quase todos os assassinos entraram em colapso, e os rebeldes imediatamente se aproximaram de Ark. Que gastar dinheiro é ótimo. Alan sorriu calorosamente com um resultado satisfatório. Oh meu Deus! Ark ficou atordoado. Quem teria adivinhado? Ele foi sufocado por seu próprio item único. A única coisa que resta são os anciãos, Shambhala e Ark. Pesoteios. O exército rebelde gritou e correu para frente. Hora do slime no 1. Ele ganhou o tempo do slime depois de comer a pílula da imortalidade do slime. Isso lhe permitiu 100% de defesa contra ataques físicos por 10 minutos. Depois que Ark usou, seu corpo ficou coberto com uma gosma lisa. Nesse estado, Ark abraçou o ancião, Shambhala e Rosso. Embora tenha sentido inúmeros golpes, ele evitou
causou qualquer dano. Eung, isso é uma habilidade? Mas essa habilidade acabará. E todos os assassinos já estão mortos. O tempo antes de morrerem foi estendido um pouco. Alan disse embora fosse irritante. A duração do Slim Steam foi de 10 minutos. Embora a duração da proteção sagrada da Terra também terminasse em 10 minutos, todos os assassinos foram exterminados. Quando o tempo de Slime acabasse, haveria apenas 4 deles contra 100 rebeldes. Oh, opa! Sinto muito, Ark, mas... Rosso e Shambhala murmuraram. Faltavam 7 minutos. Ele havia recuperado 60% da saúde, mas isso não mudaria nada. Vai acabar assim? Ark levantou a cabeça. De repente ele viu uma estrutura gigante no teto da torre. Eram centenas de toneladas de ferro derretido no formato de uma palma de ferro. A estrutura que representava os Irmãos das Trevas estava pendurada no teto por vários fios de correntes. É possível abandonar isso? Mas houve vários problemas. O primeiro problema foi que a palma de aço estava pendurada no teto 10 metros acima dele. Também havia magia presa às correntes, então não era possível atacar por baixo. A menos que ele escalasse a parede, não seria possível quebrar as correntes. Mesmo que fosse possível subir, Alan e os rebeldes não ficariam apenas observando e não fariam nada. Mas esse é o único caminho. Deve haver alguns métodos possíveis. Algo. Então uma faísca voou na cabeça de Ark. Sim, é assim. Dedrick, voe aqui. Dedrick, que estava examinando a situação da batalha, voou ao comando de Ark. Mestre, você está com sérios problemas. O que você vai fazer? Você quer que eu faça o quê? Cale a boca e fique quieto. Convocar demônio Deimos. Transformar. Dedrick, pegue isso. Ark convocou Deimos e gritou. Então Dedrick rapidamente agarrou a lâmina da serra. Acender. Vá para lá. Sim, o método que ele criou foi usar sua convocação. Não havia como Ark subir até a estrutura. Dedrick também não tinha armas, então não conseguiu quebrar a corrente. Porém, isso era possível com Deimos como espada. Se ele se transformasse em uma pequena espada, Dedrick carregaria Deimos como se ele fosse um pequeno animal de estimação. Dedrick voou para o topo da estrutura e Ark gritou. Lançamento da transformação Deimos. Quebre a corrente. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Deimos destemidamente brandiu sua espada. Kung, a estrutura tremeu com um choque intenso. Alan ficou confuso até que finalmente percebeu a intenção de Ark tarde demais. Isso é, saia rapidamente. Mas estamos no topo da torre de Osousu e a ponte já foi quebrada. Idiota, podemos ir para a torre Exok. Mas as tropas do ancião estão entrando na torre Exok. O que? Por que não me contou isso antes? Achei que seríamos capazes de lidar com Shambhala e o ancião antes disso. Os cantos da boca de Ark subiram quando ele ouviu as palavras do rebelde. Parece que sou vencedor mais uma vez. Alan, vê você. Deimos, que estava atacando as correntes, finalmente quebrou uma. A estrutura gigante balançou. Sem essa corrente, ele não aguentava o peso e as outras correntes começaram a quebrar. Então a estrutura desmoronou a uma velocidade vertiginosa. Kung. Vaquan. Caquaquaqua. A estrutura esmagou dezenas de rebeldes ao atingir o solo. Mas isso não era tudo que Ark pretendia. Ele havia derrubado uma estrutura pesando centenas de toneladas. Mesmo que o piso fosse resistente, não suportaria o peso da estrutura. Na verdade, ele rompeu continuamente o chão até chegar ao penhasco que estava a 100 metros de profundidade. Deimos, convoque a libertação. O ancião, Shambhala e Rosso, subam rapidamente em meus ombros. O ancião, Shambhala e Rosso subiram nos ombros revestidos de lodo de Ark. Ao mesmo tempo, o chão quebrou e todos na torre caíram. E depois de cair por um tempo, Baque, Ark, que estava coberto de lodo, fez um som diferente quando atingiu o chão. Apenas o som foi ouvido e pareceria desastroso, mas Ark nem teve sua saúde diminuída em um ponto. Slim Steam invalidou o dano de queda em 100%. Felizmente, as 3 pessoas que estavam em seus ombros também não sofreram nenhum dano. O calibre não é muito alto? Ark olhou para Alan e os rebeldes com uma expressão satisfeita. Enquanto carregava 3 pessoas, ele caiu de longa distância. Eram mais de 100 metros, então os rebeldes que já estavam com a saúde diminuída pareciam bolinhos de arroz achatados. Ele também esperava que Alan fosse assim, mas as expectativas de Ark deram errado. Quando Alan quase caiu no chão, ele ativou um pergaminho. Então ele desapareceu de repente antes que sua forma aparecesse no chão. Pergaminho de urdidura? O pergaminho Varp permitiu que o usuário se movesse aleatoriamente. Mas como era impossível mover-se pelo céu, o único lugar para pousar era o solo. Essa regra também se aplicava a estar no ar. Foi um método incrível para invalidar o dano de queda. Em vez de uma penalidade, a esfera de distância possível foi limitada porque foi utilizada no ar. Foi uma ideia engenhosa que Ark nunca imaginou. Graças a isso, Alan não recebeu nenhum dano e apenas sorriu. Acho que sua excelente ideia não funcionou. Ark lançou um olhar confuso para Alan e suspirou. Para alguém tão inteligente, você com certeza é estúpido. O que? Olhe ao redor antes de dizer isso. Ark ainda tinha Alan encurralado. Graças à sua experiência em Nagaran, Alan descobriu uma maneira de responder ao cair. Se houvesse tempo suficiente, um aluno de honra como ele seria facilmente capaz de resolver o problema. No entanto, a inteligência de Alan ainda perdeu contra Ark. Ele não conseguia entender a situação corretamente. Alan virou o rosto e enrijeceu. Havia uma razão pela qual ele conseguiu durar contra Ark e Shambhala. Foi porque 100 rebeldes o seguiram. Mas agora todos os rebeldes nas proximidades de Alan estavam mortos. Em outras palavras, Alan estava mais uma vez como rei sem roupa. Você está ciente de que esta área é uma vila? Ark respondeu com um sorriso. Assim como a maioria dos pergaminhos, a amplitude de movimento do pergaminho Varp em uma vila era limitada. Mesmo quando o pergaminho foi usado, eles só conseguiram se mover na aldeia. Alan conseguiu escapar de Celebrity usando o pergaminho porque estava perto da entrada. No entanto, este era o meio das torres de Salrim. E as torres de Salrim já haviam sido controladas. Claro, Alan também não tinha um pergaminho Varp sobrando. Agora, Shambhala.
Vamos limpar isso? Claro! Shambhala riu. Alan nem tinha mana suficiente, já que ele a usou cegamente em suas auras e habilidades. Ele não poderia ser comparado aos parceiros que reuniram um público de 10.000 pessoas no Evil Sirion. Quando os dois uniram forças, Alan foi forçado a ficar na defensiva. Ark, enquanto eu estiver vivo não vou deixar você em paz. Vou mobilizar todas as minhas forças para fazer você sentir verdadeiro desespero. Eu ainda vou parar você. Snake me dê a espada mais surrada. Ark bufou e fez a espada explodir. E então Shambhala encerrou a luta usando seu melhor golpe. Tempestade de espadas. Espada torpedo. Após os espetaculares efeitos especiais, Alan ficou abandonado no chão. Uma luz brilhou sobre Alan antes que um capacete caísse. Ele não tinha mana suficiente para usar substituir equipamento antes de morrer. Capacete de Norun raro. Tipo de armadura. Capacete de aço. Poder de defesa, 65 mais 10. Durabilidade 31, 80. Peso, 50. Restrição de usuário, nível 130 ou superior com profissão guerreiro. O capacete de Norun pertencia a um cavaleiro lendário com enorme reputação. Norun foi um grande comandante que derrotou os bárbaros usando incrível desenvoltura e bravura. Este capacete era seu tesouro e permaneceu com ele até morrer no campo de batalha. As numerosas cicatrizes esculpidas em seu capacete são prova de sua coragem e bravura. Opção, defesa mais 10, força mais 20 e vigor mais 10%. Opção especial, você pode usar bravura no campo de batalha. A bravura no campo de batalha aumenta o moral de todos os aliados em 30%. Quando um comandante o usa, ele recebe um bônus adicional em estatísticas e táticas. Consumo de mana, 50. Será possível receber milhões de won por isso. O rosto de Ark não estava tão brilhante quando ele pegou o item raro. O jogador caótico certamente deixaria cair o equipamento quando morresse. Então Ark esperava interiormente que o escudo de aço sagrado caísse. De qualquer forma, tenho que coletá-lo antes que Shambhala o receba. Ark rapidamente colocou o capacete dentro de Snake. Mas Shambhala parecia não ter interesse no item. Você está bem? Sim, obrigado. Isabel agarrou a mão de Shambhala e respondeu enquanto ela se levantava. Ark foi quem a salvou, então por que ela estava tão grata a Shambhala? Quando Ark fez uma cara um pouco insatisfeita, Rosso sorriu e se aproximou. Opa, você foi maravilhoso. Bem, ele deveria estar feliz porque conseguiu monopolizar o item graças a isso. Ark virou a cabeça e olhou para Alan deitado no chão. Então ele irá para a prisão em breve? Estou há um mês sem vê-lo. Não posso não vê-lo para sempre, e adeus. Ark pisou na cabeça de Alan. Os membros da reabilitação chegaram tarde demais, mas largaram uma escada para que o grupo de Ark pudesse sair. Assim que saíram, toda a situação foi resolvida. Os rebeldes subjugados estavam na prisão, enquanto Naben teve seu pescoço rapidamente cortado. Foi assim que a rebelião dos Dark Brothers terminou. Por que não fui forçado a sair? Alan assistiu à cena em que Ark e seus companheiros desapareceram surpresos. Quando um jogador caótico morria, a unidade geralmente era desligada à força. A regra era que eles não poderiam se conectar por 24 horas. Mas mesmo depois de muito tempo, ele ainda não havia sido encerrado. Mas houve exceções. Aquele bastardo do Ark, ele deve ter se registrado como caçador de recompensas. Se um caçador ou guarda matasse um jogador caótico, após um período de tempo ele seria automaticamente ressuscitado na prisão. E a duração da prisão era de acordo com o valor da recompensa. Se ele morresse por causa de um caçador, não seria possível reduzir o tempo nem pedir fiança. Ele foi forçado a passar um mês na prisão. Assim, este é o fim? Se ele estivesse um mês atrasado, não seria necessário que ele olhasse os resultados dos testes. Todos os seus esforços seriam em vão. Ark. Uma raiva inacreditável cresceu em seu peito. Até recentemente, ele considerava Ark um ser humano trivial com o qual não valia a pena se preocupar. Mas agora ele foi morto 4 vezes por aquele bastardo. Era algo que ele não queria admitir. Perder Sylvana, experiência ou estatísticas não foi um problema. Seu orgulho, que ele considerava mais importante que sua vida, foi pisoteado e turvado. Se ele desistisse de sua vingança, carregaria o estigma de perdedor pelo resto da vida. Eu não posso desistir. Eu vou matá-lo. Mesmo que eu tenha que investir tudo nisso, eu vou matá-lo. Alan jurou vingança e gravou isso em seu coração. E então uma janela de mensagem apareceu em sua cabeça. Uma nova estatística, ódio, foi criada. Ódio, mais 10. A emoção mais poderosa que um ser humano pode sentir é o ódio. Mesmo que você tenha que usar tudo o que tem ou perder o conforto, o ódio é o poder mais adequado para se vingar. O ódio só pode ser criado em um jogador com uma tendência caótica. O usuário com estatística de ódio ganhará um ponto de estatística para cada aumento de 0,1% em seu alinhamento caótico. Além disso, todas as habilidades serão ampliadas em 0,1%. No entanto, quaisquer estatísticas que se oponham ao ódio serão excluídas. Ódio. Essa estatística também é possível? Alan riu. Ele ficou preso por um mês, mas essa estatística era seu único consolo? Naquela hora, houve uma vibração fraca nas proximidades de seu peito. Uma aura negra começou a se formar em torno do pingente de bênção, que ele recebeu após se transformar em cavaleiro sagrado. O que é isso? Existe uma aura negra em torno de um item de cavaleiro sagrado? Mais uma vez, uma nova janela de mensagem apareceu. Um item especial foi acionado. Você atendeu aos critérios da estatística ódio e ativou o pingente. Graças ao efeito especial do item agora você pode ressuscitar em um local escondido, o antigo altar do mal. Você gostaria de aceitar? O que? Não tinha essa informação quando viu o item. Alan lutou por um tempo, mas teve que aceitar a ressurreição. O nome era Antigo Altar do Mal, mas qualquer lugar era melhor que prisão. O corpo de Alan já estava se deteriorando. Assim que ele aceitou a ressurreição, seu corpo foi envolvido por uma luz vermelha. Ele apareceu em uma área sombria e sua visão gradualmente se iluminou. Alan piscou os olhos algumas vezes até ver um homem velho. Era difícil adivinhar a idade daquele rosto idoso, mas surpreendentemente era um rosto familiar. Alan pulou ao ver o rosto do velho. Você, eu sabia que você viria. O velho sorriu e assentiu. Alan declarou bruscamente.
Você sabia que eu viria? Isso soa como? Você achou que poderia me usar para o seu propósito? Não é minha culpa. Você escolheu este resultado. O que? Você não aceitou a vontade das trevas? Vontade da escuridão? Que absurdo! Foi você quem não disse não. O velho riu e apontou para o colar de Alan. A única evidência que preciso é que você ativou o poder do colar. Colar? Alan mexeu no colar e pensou na situação. Este colar precisava do atributo ódio para funcionar. O ódio era uma estatística que apenas jogadores caóticos conseguiam e aumentava quando seu alinhamento caótico aumentava. Em outras palavras, o velho esperava que Alan fosse caótico desde o momento em que recebeu o colar? Foi você quem me deu esse colar. Tudo isso fazia parte do seu plano? Alan ergueu a voz e olhou feio para o velho. Sim, o velho era o arcebispo da igreja Ziozu, mas eu tio. Não, ele era um seguidor de Ankh, deus da morte. Depois que ele desapareceu de Celebrity, ele se escondeu aqui. No passado, antes de Alan mudar de profissão para cavaleiro sagrado, foi ele quem enviou pessoalmente um convite a Alan, e foi ele quem lhe deu o colar exclusivo pingente de bênção. Portanto, não era irracional suspeitar que tudo isso era uma conspiração. De jeito nenhum, eu não fiz nada. Mas eu tio balançou a cabeça. Mas eu sabia. Como estrangeiro, você parecia satisfeito com a glória de um cavaleiro sagrado. Mas desde o início imaginei que você não era tão santo quanto parecia. Foi por isso que testei você. Se você pudesse matar e enganar o mundo agindo como um cavaleiro sagrado para sempre. Meu palpite estava certo, mas você superou minhas expectativas. Você não seria capaz de manter a fachada de santo para sempre. Eu só tive que esperar até que você tirasse a máscara da hipocrisia. Mas eu tio disse enquanto olhava para Alan. Não estou tentando culpar você. Você tem uma maneira de obter glória ainda maior. E você não precisa se preocupar com a fama que afetou um cavaleiro sagrado porque você é um delegado da grande escuridão. Delegado das trevas. Isso mesmo. É o mal que é mais forte que todos. Estávamos esperando pelo delegado das trevas. Mas eu tio gritou enquanto sua pressão arterial aumentava. No entanto, a reação de Alan foi fria. Mais forte que quem? Ah, você evitou os soldados e fugiu. Mas afirma ter poder? Fugir? Mas eu tio riu de suas palavras provocativas. Eu estava apenas esperando por você e então chegará a hora. Para quê? Para que a escuridão cubra o mundo inteiro. Mas eu tio abriu os braços e sorriu enquanto milhares de luzes vermelhas apareciam ao seu redor. Alan só percebeu o que era depois que seus olhos focaram nele. Foi uma criação deformada que parecia ter saído do inferno. A força demoníaca que eles emitiam não podia nem ser comparada aos monstros demoníacos que vagavam lá fora. Estes são. Este é o poder das trevas. E você será quem os liderará. É eu. Isso mesmo. Você superou uma série de provações e isso se tornará parte da sua força. Alan olhou fixamente para um demônio e gaguejou. Agora mesmo, você está falando sério? Você faltou a coisa mais importante até agora. O que é? Eu não disse isso? Algo que nunca poderia habitar dentro de um santo. Ódio. Mas eu tio confirmou enquanto olhava lentamente para Alan. Você aprendeu a coisa mais importante para se tornar um delegado sombrio. Traição e morte de colegas de confiança. E você conheceu a presença de um inimigo que você absolutamente não pode permitir que exista. Agora escolha. Você pode manter a aparência de um cavaleiro sagrado e ser ridicularizado por todos que o veem, ou você pode ser batizado e se juntar à grande escuridão, onde você obterá o poder de destruir todos que já o criticaram. Ao mesmo tempo, uma janela de mensagem apareceu. Você obteve informações sobre o delegado das trevas do arcebispo da igreja de Ankh, deus da morte. Você tem a chance de ser um delegado das trevas. Se você receber o batismo, é possível mudar de profissão para cavaleiro da ruína. Se você fizer isso, sua antiga profissão de cavaleiro sagrado será automaticamente cancelada e todas as habilidades e características serão redefinidas, exceto seu nível e estatísticas. Além disso, se você cancelar a profissão de Rui Knight, será impossível obter uma profissão especial novamente, já que Rui Knight é a profissão dominante nesta categoria. Se você mudar para um cavaleiro da ruína, receberá um bônus especial e obterá 50% extras em sua experiência e habilidades. Você gostaria de aceitar? Alan examinou as informações da profissão com atenção. Seria difícil porque ele teria que aprender todas as suas habilidades e habilidades especiais novamente. Porém, assim como o nome, o Cavaleiro da Ruína era diferente do Cavaleiro Sagrado e tinha uma forte inclinação para atacar. Se ele o elevasse novamente a um certo nível, então definitivamente ultrapassaria o Cavaleiro Sagrado. Foi uma maneira de Alan derrotar Ark. De qualquer forma, é impossível para mim obter mais a profissão de Cavaleiro Sagrado de segundo estágio. Aceito. Uma excelente escolha. Mas eu tio soltou uma aura sombria enquanto sorria com satisfação. No momento, a armadura branca de Alan ficou preta como um corvo. Você foi batizado nas trevas e se tornou um cavaleiro da ruína. Alan apenas sorriu ao ver a janela de informações. Como previsão era poderoso, não, a habilidade era maior do que ele esperava. Ark, eu não vou morrer assim. Mesmo que eu tenha que descartar tudo, desde que eu destrua você. Então ele ouviu a voz baixa de Mazeu-tio em seu ouvido. Ainda não é a hora, mas em pouco tempo você mostrará a glória das trevas ao mundo. Volume 8, capítulo 9 Porta para um mundo diferente. Depois que Alan morreu, o tempo passou até que fosse novamente noite. No topo da Torre Saurin, outra cerimônia estava em andamento. Shambhala, de acordo com o testamento de Saurin, você é conhecido como Libertador. Depois de reprimida a rebelião e concluída a limpeza, Isabel voltou a iniciar a cerimônia à meia-noite do dia seguinte. Isabel aproximou-se lentamente de Shambhala e envolveu-a com um véu escuro. Foi um dos tesouros de Saurin, o Dark Veil. Para o futuro do Libertador, até o dia em que o clã encontre a luz. Então todos os assassinos reunidos na Torre Jairin se prostraram imediatamente. Era como uma cena em que todos os servos de uma antiga corte imperial chinesa se curvavam diante do imperador. O mundo de onde os Dark Brothers vieram para o continente pode ter sido baseado na China. De qualquer forma, todos os assassinos demonstraram profundo respeito por Shambhala, pois ele havia coletado 2 tesouros de Saurin. Embora ele fosse o Libertador, ele não poderia comandá-los, mas teria uma forte influência sobre os assassinos, assim como Ark e os clãs das feras.
Por favor, realize o sonho que os irmãos das trevas ansiavam. Shambhala acenou com a cabeça sem dizer nada com as palavras de Isabel. Eu vejo. Ark olhou para Isabel com uma cara confusa. Isabel havia tirado a máscara vermelha para a cerimônia. Depois de ver o rosto dela, ele entendeu por que Shambhala a protegeu. Cabelo preto e sedoso caía pelas costas. Olhos como obsidiana em um rosto pálido. Sim, Isabel era uma beleza. Ela era tão linda que parecia ter sido desenhada por alguém. Se tal beleza estivesse em crise, até mesmo Ark jogaria seu corpo para protegê-la. Justiceman e os membros da reabilitação também tiveram a mesma ideia e olharam para Isabel com rostos atordoados. Opa! Ark estava olhando para Isabel até que Rosso beliscou seu lado. Graças a isso, Ark recuperou a sanidade e olhou para Shambhala com olhos invejosos. Mas foi por causa do véu enrolado em seu corpo, não por Isabel. A propósito, isso é um item raro ou único relacionado à classe? Ark engoliu sua saliva enquanto olhava para o véu negro. Os tesouros de Salrin eram semelhantes às 3 maravilhas que Ark teve que coletar. Droga, passei por tanto sofrimento e quase morri. Felizmente ele obteve um item de Alan e Alan também estava na prisão. Ele também receberia a recompensa de 500 ouro. Mas foi isso. Então Isabel se aproximou de Ark e sorriu. Ah caramba, ela é muito bonita. Mesmo que fosse de graça, ele não podia reclamar. Truthseeker Arknin, você é um descendente do herói Maban, que era um camarada próximo de Salrin. Deixei a gestão do grupo para o Naben por causa da minha inexperiência e foi um grande erro. Os Dark Brothers são amigos do Truthseeker. Desejo me desculpar pela grosseria dos irmãos das trevas até agora. Após a revolta, Isabel finalmente descobriu a identidade de Ark. Foi dito que o mais próximo de Salrin era Hiro Maban. Ela sentiu pena que o descendente do herói Maban tivesse sido perseguido por eles para matá-lo. Bem, esses dias já acabaram. Ark se apaixonou completamente pela aparência de Isabel, então ele foi bastante tolerante. Mesmo que tenhamos cometido ações tão rudes, você ainda veio ajudar nosso libertador e agora estou com vergonha de olhar para Arknin e peço desculpas sinceramente por nossa falta de educação. Se você realmente quis dizer essas palavras, então eu deveria estar recebendo uma compensação. Como esperado, ele se importava mais com o item do que com a aparência de uma mulher. Quando parecia que Isabel iria apenas pedir desculpas com palavras, Ark ficou com raiva. Mas a preocupação de Ark era desnecessária. Foi graças a Arknin e seus colegas que a rebelião dos Dark Brothers foi interrompida. Eu gostaria de retribuir o favor. Isabel parecia bonita mesmo quando estava preocupada. Depois que ela falou, 13 pessoas mascaradas fizeram fila atrás dela carregando algumas sacolas. Recompensa. Vou receber uma recompensa? Ark recebeu uma bolsa contendo uma espada com uma aura vermelha. Espada demoníaca de Gizal rara. Tipo de arma. Espada de 2 mãos. Ataque, 45, 60. Durabilidade, 200. Peso, 45. Restrição de usuário. Nível 190. Habilidade Advanced Sword Mastery. A lendária espada demoníaca que derrubou centenas de monstros no continente. A espada tem tanto orgulho de sua afiação que mesmo que fosse atingida por uma pedra, não perderia um pedaço do fio. A espada de Gizal foi capaz até de cortar o couro grosso de um enorme monstro negro. No entanto, se a força demoníaca se tornar muito forte, ela poderá corroer a saúde do usuário. Opção: agilidade mais 20 e velocidade de reação mais 10. Opção especial: você pode usar abertura demoníaca. É possível ativar o espírito demoníaco e aumentar o dano em 20%. No entanto, a abertura demoníaca consumirá 5 pontos de vida a cada segundo que for usada. Oh, o que é isso? Uma espada rara. Ark ficou sem fôlego quando seu queixo caiu. Era uma elegante espada japonesa com uma ponta afiada. Até agora ele havia encontrado algumas armas raras, mas esta foi a primeira vez que foi uma espada. A espada causou menos danos do que uma arma contundente de 2 mãos ou mesmo um machado. Mas graças ao equilíbrio era fácil de usar e a velocidade e o poder de ataque eram muito bons. Por isso foi uma das armas mais populares nos jogos online. Atualmente Ark estava usando a espada de Lancel. Mesmo que o poder ofensivo fosse forte, ainda causava apenas 23 a 35 de dano. Se ele a usasse em um movimento de pinça com Dedrick, um bônus de ataque também seria aplicado à espada de Lancel. Mas a espada de Gizal causou um dano enorme de 45 a 60. Além disso, a opção Abertura Demoníaca adicionou 20% de dano extra. Era como receber chuva depois de uma seca, já que a espada era verdadeiramente monstruosa comparada com as que ele tinha atualmente. Não estou um pouco familiarizado com uma espada de 2 mãos. Mas como tenho combate com espada em mão, posso usar qualquer tipo de espada. A velocidade de ataque é um pouco mais lenta, mas com o dano alto não fará muita diferença. Hahaha, que tipo de sorte inesperada é essa? Agora seria possível aumentar sua força em mais de 30% apenas trocando de espada. Claro, mesmo com a espada rara não foi possível vender a espada de Lancel ou a lâmina de serra. Como Dedrick e Demos eram os mestres da espada mágica, ele teria que esperar até encontrar uma nova espada mágica. Além da restrição de nível ser nível 190. Já que estou no nível 180, será possível usá-lo em breve. Ark guardou a espada de Gizal em sua bolsa. Uau, isso inacreditável. Uk é um item raro. Dushman e os membros da reabilitação olhavam distraidamente com a boca aberta. Assim como Ark, eles também receberam um item relacionado à profissão. Rosso obteve Siren Zarp, um item musical mágico. Dushman Venom Gloves, Taz obteve Death Knife Bull com Dead Armor, e assim por diante. Todos os itens tinham estatísticas extraordinárias que pareciam combinar com a pessoa. Espero que você esqueça o rancor e se lembre da nossa gratidão. Rancor? O que é isso? Ark brincou depois de receber a espada. Shambhala apenas balançou a cabeça para Ark e deu um sorriso irônico. Ao mesmo tempo, uma janela de mensagem apareceu. Seu relacionamento com os Dark Brothers ocultos mudou de hostil para amigável. Agora ele não precisava mais se preocupar com os Dark Brothers. Além disso, se a posição de Shambhala nos Dark Brothers aumentasse, então Ark poderia ser capaz de usá-la. Ark perseguiu Alan e interveio acidentalmente, mas a colheita foi melhor que o esperado. Agora eu só preciso persuadir Shambhala.
Após o término da cerimônia, Ark marcou um encontro com Shambhala. Ark cutucou o lado de Shambhala enquanto lhe dava um olhar tímido. Ei, parece muito bom, né? O que você está falando? Isabel, ela não é uma mulher extremamente bonita? Não fale bobagem. Shambhala respondeu sem rodeios, mas as áreas expostas pela máscara estavam vermelhas. Ark disse brincando. Você ainda não deveria cair tanto, já que o parceiro é um NPC. O que há de errado com um NPC? Surpreendentemente, Shambhala respondeu de forma bastante brusca. O que? Você realmente namoraria um NPC? Por que você tem namorada? Embora Isabel seja uma NPC, ela é alguém que realmente me entende. E ela consegue conversar comigo. O que mais é necessário? Ark não tinha resposta para isso. Certamente, se o status de NPC fosse removido, então ela não seria diferente de uma namorada comum. Mas mesmo que pudesse entender isso em sua cabeça, ele não estava emocionalmente convencido. Ela ainda não era um NPC? Eu entendo. Então, Rosso agarrou a mão de Shambhala e apertou-a para cima e para baixo. O amor está além de tudo isso. Deve ser amor ignorar tudo em sua mente e protegê-la de uma morte eterna. Sim, é amor verdadeiro. Agora eu sei que Shambhala Opa é realmente um cara legal. Ah, é isso mesmo? Shambhala olhou impotente para Ark. Você deve ser tímido. Ela não para de falar. O rosto vermelho de Shambhala pareceu resmungar quando ele olhou para Ark. Ark corou sem motivo e afastou o rosto antes de retornar ao ponto principal. Shambhala, agora que você é o libertador, precisa se concentrar nos Irmãos das Trevas por um tempo? Eu acho. Shambhala assentiu. Ele já tinha ouvido a história de Isabel. Atualmente os Dark Brothers se dividirão em muitas facções e estarão espalhados por todo o continente. Essa foi a razão pela qual os tesouros de Salrim foram espalhados. Como Shambhala passou no teste e obteve 2 deles, seu trabalho como libertador era encontrar o tesouro restante. E ele teve que encontrar os Dark Brothers em cada região e reuni-los para reviver o clã. Ark perguntou com um sorriso tímido. Então você não terá tempo para fazer outras coisas? Vou avisar com antecedência que não vou ceder o mapa e o diário. Shambhala percebeu o que Ark estava querendo dizer e disse isso abertamente. Os itens necessários para a missão de Ark, laboratório do alquimista genial como o mapa, a chave e o diário, ainda estavam com Sid. Ark e Shambhala concordaram que lutariam no Evil Sirion e o vencedor o obteria. Mas retornar ao Evil Sirion apenas para uma partida seria uma perda de muito tempo. Além disso, não há garantia de que Ark venceria. Ele ganhou vários níveis e habilidades em Sylvana, mas depois de lutarem juntos com Alan, ele sabia que Shambhala não era um oponente que pudesse ser ignorado. E Shambhala também recebeu o Véu Negro. O Dark Veil não era um item simples. Assim como as estatísticas de Ark aumentariam depois que ele encontrasse uma das 3 maravilhas, as estatísticas de Shambhala também aumentariam e ele obteria algumas novas habilidades. No entanto, a reação de Shambhala foi fria. O que? Você realmente vai agir de forma tão mesquinha? Eu pensei que você estava ocupado? Quem está agindo mesquinho? Levará muito tempo para encontrar todos os Dark Brothers no continente. Eu posso fazer a missão no meio. Achei que você gostaria de concluí-lo o mais rápido possível para sua querida Isabel? Então, por que você perderia tempo? Você quer lutar? Por que você está olhando? Eu acertei um ponto sensível? Você já esqueceu como eu sofri e quase morri ajudando você? Eu pedi ajuda a você? E você já foi compensado. Você realmente achou que eu não vi você pegar aquele item do Alan? E você também recebeu algo de Isabel. E isso, de qualquer forma, vim o mais rápido possível para ajudá-lo. Por minha causa? Não foi porque você ficou irritado com Alan? Esse cara é muito rápido em perceber as coisas. Sim, você realmente vai ser assim? Ark estava prestes a explodir por causa de sua raiva. No entanto, Shambhala nem piscou e continuou. Eu não desejava os itens de Alan, então fiz vista grossa. Mas meu orgulho não me deixa desistir de uma missão no jogo. Além disso, não há nenhum benefício para mim se eu desistir. Você vai ganhar alguma coisa. Meu carinho. Não, obrigado. Ark abriu os braços enquanto Shambhala ria. No entanto, Shambhala pensou por um momento antes de abrir a boca novamente. Se você me der algo, considerarei seriamente. O que você quer? Não me diga que você quer dividir a recompensa da missão. Eu não me importo com a compensação. Shambhala lançou um olhar penetrante para Ark antes de continuar. Essa habilidade que você usou, o que é? Habilidade? Eu vi muitas habilidades no Novo Mundo, mas foi a primeira vez que experimentei uma habilidade tão estranha. Aquele que transformou seu corpo em líquido. Se não fosse por essa habilidade, Isabel teria morrido. Um líquido? Você está falando sobre o tempo do slime? A habilidade se chama Slim Steam? Não importa como você olhe para isso, não parece ser uma habilidade aprendida de maneira comum. Como você aprendeu isso? E meu palpite é que isso lhe dá resistência a armas contundentes. Quando atingido por um blackjack, não causou nenhum dano em comparação com quando atingido por uma faca. Eu acho que isso também está relacionado à habilidade. Como esperado, Shambhala era realmente perspicaz. Ark deu-lhe a informação depois de refletir um pouco. De qualquer forma, ele não poderia fazer a pílula da imortalidade do slime sem cozinhar para sobreviver. Não seria um problema mesmo que Shambhala soubesse disso. Mas a reação de Shambhala às suas palavras foi completamente diferente. Ok, se você me ajudar a fazer isso, abandonarei os itens da missão. O quê? O quê? Ark pulou de surpresa. Você estava ouvindo naquele momento? Eu lhe disse quanto tempo e dinheiro foram gastos apenas para fazer um. Levei 20 dias apenas para reunir os ingredientes necessários. E eu tive que comprar as asas de fada corrompidas por 300 ouro. No entanto, você quer trocá-lo por alguns itens de missão? Claro, se ele completasse a missão, estimava-se que obteria milhares de ouro. Mas Ark não iria confessar isso. Quem disse que seria você quem faria isso? Você não pode criar o item sem cozinhar de sobrevivência. Posso usar um pergaminho de habilidade para criar a pílula da imortalidade do slime. Comprarei o restante aos poucos. Já que você não precisa fazer isso, não é uma condição ruim. Um pergaminho de habilidade? Olhar a descrição será mais rápido do que explicar. Ark olhou para Shambhala com um rosto perplexo enquanto sorria. Era ridículo, mas como as torres de Salrim também funcionavam como uma cidade, havia algumas lojas dentro da torre. Shambhala comprou um pergaminho em uma das lojas e mostrou-lhe. Pergaminho de visão.
É um pergaminho especial que pode conter uma habilidade específica. Porém, não é possível alterar a habilidade após salvá-la. Além disso, se você criar um item com o pergaminho, o resultado conterá apenas 70% das estatísticas reais. Número de usos: 1. Apenas habilidades avançadas. Os olhos de Ark se arregalaram. Lojas escondidas geralmente vendiam itens exclusivos. Esses itens eram uma compensação por encontrar aldeias escondidas. Mas ele nunca imaginou que existiria um pergaminho tão absurdo. A intenção de Shambhala era usar o pergaminho da visão para obter o método de fazer a pílula da imortalidade de slime de Ark. Se ele obtivesse os materiais, então Shambhala seria capaz de fazê-lo sozinho. Os resultados foram apenas 70% das estatísticas reais, mas a resiliência não é uma estatística que posso continuar aumentando? Slim Steam tem duas habilidades diferentes, então não é improvável que eu consiga os dois? Na verdade, se eu apenas conseguisse resistência ou resiliência a veneno, ficaria satisfeito. Shambhala disse depois de ouvir o problema. Certamente. O rosto de Ark ficou sério. Não deveria ganhar dinheiro com esta receita? Na verdade, depois que ele fez a pílula da imortalidade do slime, ele se esqueceu completamente da receita. A pílula da imortalidade só teve um efeito por pessoa. É claro que ele se importaria com as pílulas de outros monstros, mas Ark não tinha motivos para recriar a pílula da imortalidade do slime. Então Ark começou a pensar em vendê-lo. Não seria muito difícil obter os ingredientes. Ark estava atualmente no nível 180. Se ele caçasse Polluted Slimes ou gancho morcegos, ele não obteria nenhuma experiência. Seria possível desistir do nivelamento por enquanto e viajar entre Cairo e Lancel Village para vender o item? Mas eu tenho que fazer isso diretamente. Como seu hobby era ganhar dinheiro, Ark rapidamente pensou nisso. Jushismen Ajushi e os Yunins de reabilitação subirão de nível se lutarem contra os monstros dando a experiência. E se necessário, posso reunir os ladrões, Miau e Guaxinins. Se eles fossem caçar no Cairo e em Lancel, então seriam capazes de reunir os ingredientes. Embora ele estivesse preocupado com o chifre do unicórnio, não havia razão para os unicórnios morrerem se um potro desaparecesse. Não, o chifre do unicórnio era um ingrediente necessário. Em outras palavras, a produção em massa era possível. Ark já havia confirmado o efeito da pílula da imortalidade de slime, então não foi necessário comê-la para ver o efeito. Foi o suficiente para fazer os compradores babarem. Esta é uma oportunidade de obter uma grande soma. Ele rapidamente calculou e estimou que ganharia cerca de 200 moedas de ouro se descontasse os custos trabalhistas. Se ele abrisse uma rota de fornecimento de ingredientes, seria possível obter uma renda estável. Essa é a coisa mais importante na sociedade de hoje. Ok, aceitarei a sugestão, mas há um problema. Problema? O ingrediente Corrupted Fairy Wings não está disponível de forma normal. Então eu vou atender. Em troca você terá que obter o chifre de unicórnio. Eu farei isso. Shambhala pareceu um pouco desconfiada, mas apenas assentiu. Então Ark adicionou a receita da imortalidade do slime ao pergaminho depois de fazer o acordo. Enquanto isso, os itens do laboratório do alquimista genial pertenciam a Ark. Embora ele odiasse, Shambhala estava preparado para desistir dos itens. Ark comprou 20 pergaminhos em branco e encontrou Jushismen e os outros. Pílula da imortalidade do slime? Sim, espero que quando você aumentar seu nível o suficiente, não custará muito para fazer e poderemos vendê-lo. Embora já tenha 70% da habilidade original, é uma habilidade rara, então deve ser vendida por pelo menos 1.500 ouro. Ark explicou detalhadamente o negócio. Jushismen e os membros da reabilitação desempenharão os papéis principais, abrindo os campos de caça. Então, os bandidos de nível inferior poderiam coletar os ingredientes de forma constante. Uma vez que os ingredientes coletados fossem reunidos na Vila Lancel, ele os criaria. Quando as mercadorias estivessem prontas, ele as venderia no entreposto comercial de Silvana através de Sid. Os custos trabalhistas seriam altos, mas era o método mais eficaz. Além disso, foi possível fazer crescer ao mesmo tempo os ladrões, a Vila Lancel e o entreposto comercial de Silvana. De fato, funcionaria se tivéssemos os ladrões. Os outros ingredientes podem ser obtidos através da caça, mas e as asas de fada corrompidas? Vou enviá-lo pelo correio enquanto viajo. Como é um ingrediente mágico, custa 300 ouro só para comprar 100. Então podemos vendê-lo por 300 ouro como uma dúzia. E os pergaminhos custam 100 ouro cada. Este era o plano de Ark. Ele venderia as asas de fada corrompidas por 1 ouro por uma na loja. Mas uma vez que ele montou a fábrica de lodo, foi possível vendê-la por 3 ouro cada, assim como uma dúzia. Então ele economizaria 200 ouro. E se ele comprasse os pergaminhos através de Shambhala, então a intimidade aumentaria e ele poderia comprá-los por 30 ouro. Então ele economizaria 70 ouro. Portanto, mesmo que demorasse um mês para criar a pílula da imortalidade do slime, ele obteria um lucro mensal de 270 moedas de ouro. Como a Lancel Village seria o local onde ocorreria, o preço dos imóveis também aumentaria. Estava matando 2 coelhos com uma cajadada só. Não, se Jushismen e os membros da reabilitação também tomassem a pílula, haveria muitos benefícios. Jushismen mostrou uma resposta muito positiva à proposta de Ark. As reações dos membros da reabilitação também foram explosivas. Realmente, então é bom para nós. Se comermos a pílula da imortalidade do slime, nossas estatísticas também aumentarão. Ok, vamos lá. No entanto, havia uma razão separada para os membros da reabilitação gostarem do plano. Desde a caçada na masmorra secreta de Silvana, os membros da reabilitação estavam ansiosos, caçando sem parar por 30 horas. Aquela Ark não é humano. Eu não quero experimentar uma coisa tão horrível de novo. Agora que a perseguição de Alan acabou, ele vai nos fazer caçar de novo? Os membros da reabilitação nunca haviam caçado com Ark antes. Foi só quando o acompanharam por um breve período que finalmente conheceram seu estilo de caça. Depois que eles realmente caçaram com ele, eles se cansaram. Então eles estavam lutando para encontrar alguma desculpa para sair dessa. Então eles rapidamente concordaram com o plano dele e se levantaram. Agora devemos retornar à Vila Lancel para organizar o trabalho.
Sim, vamos. É uma pena que não possamos mais caçar com Ark, não é? Mas infelizmente isso é impossível. Ark tirou 20 pergaminhos em branco e salvou a receita da pílula da imortalidade do slime neles. Então os membros da reabilitação esvaziaram seus bolsos e compraram outros 20 pergaminhos antes que Ark salvasse a habilidade no 2 do Slim Steam neles. O ingrediente mais importante para a pílula da imortalidade do slime era a essência do slime brilhante, mas a taxa de queda era muito baixa. Mas se eles coletassem slimes usando o Slim Steam no 2, o problema seria resolvido. Agora os preparativos terminaram. Vamos ganhar dinheiro. No dia seguinte, Justiceman conduziu os membros da reabilitação de volta à Vila Lancel. Embora Rosse estivesse relutante em ir com eles, ela não conseguiu correr atrás de Ark enquanto ele caçava por 18 horas. Não posso ir com Opas por causa do meu trabalho de meio período, mas eu seguirei depois. Rosso nem sempre podia estar presente quando eles perseguiam Alan, mas ela sempre o alcançava imediatamente. Foi porque ela tinha um unicórnio com 1000% de velocidade de movimento. De qualquer forma, Ark se separou de seu grupo nas Torres de Saurin. Agora é hora de começar um novo negócio. Ark queria expandir seu negócio para todos os destinos que visitaria, mas o negócio levaria algum tempo para se estabelecer e obter lucro, então agora ele tinha tempo para resolver a missão. Há duas coisas a fazer. Ark decidiu ficar um pouco nas Torres de Saurin. As missões atuais que ele tinha restantes eram as missões encontrar novos colonizadores e laboratório do alquimista gênio. No entanto, a missão encontrar novos colonizadores não tinha um destino específico, então ele não poderia fazê-la imediatamente. Então o restante é o laboratório do alquimista gênio. Não, há também aquela coisa. Ark percebeu que havia esquecido um item importante que obteve há algum tempo. Ele descobriu acidentalmente ao organizar suas malas. Insígnia do Senhor das Trevas Valdeiras, um item inicial de missão de nível 150. Requer 100 conhecimento de relíquias antigas para identificar este item. Foi um item que ele ganhou de Valdeiras, o chefe do Event Quest em Jackson. Exigia nível 150 e 100 de conhecimento de relíquias antigas. Na época, Ark guardou-o em sua bolsa e esqueceu-se dele. Além de seu conhecimento de relíquias antigas, seu nível era muito baixo para iniciar a missão. Mas agora ele estava no nível 180 e tinha 138 de conhecimento de relíquias antigas. Ark reexaminou a insígnia e as informações da missão foram registradas. Casa do Fogo Draconiano. O lugar mais quente do continente espera escondido no frio norte. Disse que há muito tempo, os Draconianos do Fogo esconderam a sua casa no continente. Depois que a escuridão se aproximou e Valdeiras, o governante de Jackson, desapareceu, a área perdeu toda a memória da área. No entanto, quando o espírito de Valdeiras foi restaurado nos seus últimos momentos, ele ansiava desesperadamente por regressar à sua terra natal. Seu desejo ainda permanece? Há uma aura triste ao redor da insígnia que indica que gostaria de voltar para lá. Para consolar o arrependimento do espírito de Valdeiras, você deve encontrar o lugar onde o segredo dos Draconianos do Fogo está adormecido. Nível de dificuldade, C. O mapa vermelho foi escrito em seu mapa indicando a missão. As montanhas do norte no Reino Mágico de Bristania. Ele não conseguia imaginar quanto tempo levaria para chegar àquela área. A dificuldade do nível C não era o problema, mas como ele tinha negócios aqui, Ark não estava disposto a viajar tão longe. Sim, vou resolver a missão do laboratório do alquimista gênio primeiro. Ark decidiu guardar a insígnia para mais tarde e procurar o laboratório agora. Primeiro tenho que pegar os itens de Sid. No entanto, Ark não tinha motivos para ir diretamente para lá. Bastou designar um local adequado por meio de uma carta. Graças ao contrato de escravos de 3.000 ouro, Sid não teve escolha a não ser ir se Ark ordenasse. Ter um escravo é bastante conveniente. Eu deveria usá-lo antes que termine. Agora, devo começar com um novo humor? Dedrick Deimos, siga-me. Ok. Clac, clac, clac. Ark deixou as Torres de Saurin com uma sensação leve. E como sempre, ele buscou outra aventura com sua convocação. Que tipo de monstros e eventos estariam esperando por ele desta vez? Seu peito já estava acelerado por causa de sua excitação. Ark definitivamente tinha a alma de um aventureiro. Lariete soltou um suspiro agridoce. Ela havia deixado a guilda Downblade assim que o cerco terminou, como ela prometeu. De qualquer forma, desde que a guilda Downblade acabou sendo dissolvida, o resultado ainda foi o mesmo. Depois disso, ela excursionou sozinha pelo novo mundo. Ela queria conhecer Ark, mas não foi tão fácil quanto ela pensava. A localização de Ark era desconhecida depois que ele deixou Sylvana. Sem lugar para procurá-lo, ela vagou e caçou sozinha. Mas era tão solitário. E como ela sempre caçou com uma guilda, ela sentiu que era muito mais difícil sozinha. Mesmo estando apenas no nível 150, era difícil caçar ogros sozinho. Sempre fui protegido, por isso não joguei direito. Quem foi o culpado? Eu me pergunto onde está Arknin. Lariete de repente olhou para o céu distante. Na verdade, havia uma maneira de entrar em contato com Ark. Era possível que ela soubesse o número de telefone dele através do departamento de planejamento da Global Exos. Não, mesmo sem isso ela ainda poderia enviar uma carta para ele no jogo. Mas quando ela ficou na frente da caixa de correio, ela não enviou nada. Ela não esperava que o encontro deles fosse algum tipo de encontro fatídico. Mas ela não queria conhecê-lo usando um método tão flagrante. E uma mensagem tão vaga pode parecer suspeita. Por que é assim? Por que não consigo entrar em contato com um conhecido? Mesmo ela não conseguia entender por que hesitou. Não sei. Mas, Lariete parou de se mover e suspirou. De repente um velho que estava sentado na entrada de uma aldeia aproximou-se dela. Você é talvez um mágico? Sim, o que aconteceu? Será que eu poderia lhe pedir um favor? Um favor? Lariete olhou surpresa para o morador da aldeia. O pedido de um NPC geralmente era uma missão. No entanto, esta foi a primeira vez que ela esteve nesta cidade. Era raro receber uma missão sem qualquer intimidade com os moradores. Talvez a missão fosse simples. Lariete assentiu.
Se eu for capaz de fazer isso. Ah, é uma sorte. Todos os mágicos se recusaram a parar na cidade porque estavam preocupados. Na verdade, há algumas noites, fantasmas começaram a aparecer na cidade. Fantasmas? Sim, não há danos aparentes na cidade, mas os moradores têm reclamado desde que os fantasmas aparecem todas as noites na Colina Oriental. Oh, não estou pedindo para você lutar contra eles. No entanto, não temos ninguém que possa falar com fantasmas. Então decidimos perguntar a alguns mágicos. Então, por favor, vá falar com eles e convença-os. A missão não parece tão difícil. Se Lariete tivesse que convencer um fantasma gentil, então não deveria ser tanto problema. Vou dar uma chance. No entanto, como você pode ver, esta cidade não é tão rica. Estou envergonhado, mas o máximo que podemos oferecer são refeições e um lugar para dormir. O velho disse enquanto estudava o rosto de Lariete. Foi provavelmente a razão pela qual outros magos não aceitaram a missão. O velho também pensou que os magos recusaram por esse motivo, então seu rosto estava preocupado. No entanto, Lariete apenas riu ao responder. Isso será suficiente. Obrigado. Logo a janela de informações da missão apareceu. Perturbação fantasmagórica na cidade de Gorno. Há poucos dias, surgiram rumores de que a cidade de Gorno era assombrada por fantasmas. Os fantasmas choram e contam histórias, deixando os moradores aterrorizados todas as noites. Se você persuadir os fantasmas a irem embora ou lutar contra eles, os residentes lhe fornecerão uma cama quente como forma de agradecimento. Nível de dificuldade, F. Restrição da missão, 200. Bom alinhamento. Ah, foi assim que a missão começou. Depois de ver as informações da missão, Lariete entendeu a situação. Ela tinha um alinhamento consideravelmente alto com o bem. Enquanto ela estava com Downblade, Alan e os outros membros da guilda completaram missões enquanto ela aproveitava o tempo para ajudar os residentes em apuros. Graças a isso ela recebeu um título e seu bom alinhamento aumentou muito. A guilda pode considerar isso insignificante, mas ela achou muito agradável ajudar os NPCs. Graças ao NPC, seu sentimento de solidão foi aliviado um pouco. Lariete esperou o anoitecer antes de subir a colina até a cidade fantasma, mas naquele dia os fantasmas não apareceram. Lariete mais uma vez esperou pela noite seguinte enquanto caçava, e ela esperou 1 hora antes de sair e se esconder. Na colina apareceu uma forma tênue. O fantasma que causou medo nos moradores era um menino. O menino suspirou profundamente antes de derramar lágrimas. Nestas circunstâncias, como posso vê-lo, talvez eu consiga resolver isso com palavras. Lariete falou com o menino usando a magia Alma Sensível. Ei, o que aconteceu? O menino fantasma olhou para Lariete com uma expressão perplexa. Como você pode falar comigo? Eu sou um mágico. Mágico? Sim, cheguei aqui ontem e um velho da cidade me contou sobre você. Os moradores têm medo do fantasma que os assombra há vários dias. Eu não acho que você esteja deliberadamente tentando atormentar os residentes. Então por que você não conta a Noona o que está errado? Se eu puder, então ajudarei você. Lariete convenceu em um tom suave. O menino fantasma hesitou antes de responder com uma voz chorosa. É por causa de um demônio chamado Alan. O que? Os olhos de Lariete se arregalaram. Ela nunca imaginou que ouviria o nome Alan vindo de um fantasma. Lariete acalmou seu coração e perguntou. Você disse Alan? Sim, você o conhece? O cavaleiro sagrado Alan. Sim, eu ouvi os rumores. Mas por que você está chorando por causa de Alan? Na verdade, há centenas de anos eu era um escudeiro que servia a um cavaleiro sagrado. O menino revelou sua identidade com uma voz triste, e então o menino falou sobre como conheceu Alan. Surpreendentemente, Alan recebeu a missão do NPC para se tornar um cavaleiro sagrado quando era iniciante por causa do menino fantasma. Antes de o mestre morrer, ele me pediu para encontrar o próximo cavaleiro sagrado, mas essa pessoa não apareceu durante centenas de anos. Então por acaso conheci o estrangeiro Alan. Ele era a pessoa certa. Não, na época ele simplesmente parecia gostar. Então eu contei a ele o método para se tornar um cavaleiro sagrado. O menino explicou até aqui e de repente cerrou os dentes. Mas foi meu erro. Alan traiu a vontade do mestre e cometeu atrocidades conhecidas em todo o continente. Graças a isso ele contaminou o nome do mestre. Mas não é sua culpa. Lariete disse com uma voz triste. Ela não considerava mais as circunstâncias do menino como uma forma de completar a missão. Ele não foi o único que acreditou em Alan e sentiu o gosto da decepção. Ela também não ficou desapontada e acabou deixando Alan? Então o menino fantasma balançou a cabeça. Não, a culpa é minha. Então é por isso que você está chorando? Não, não estou chorando por causa disso. O rosto do menino distorcido de angústia. Algumas noites atrás, a lápide do mestre começou a ser tingida de preto. Tingido de preto? Só uma coisa faz sentido. Alan foi tingido pelo mal e abandonou sua ocupação como cavaleiro sagrado. Como o cavaleiro sagrado está acorrentado pelo destino a Alan, o mestre está começando a cair junto com ele. Por causa dele, a alma do mestre agora está vagando pelo submundo como um fantasma sem rumo. A dor do mestre é porque cometi o erro de escolher o homem errado. Mas não sou capaz de fazer nada. Lágrimas mais uma vez caíram dos olhos do menino. Então ele agarrou a mão de Lariete e disse. Noona, por favor, ajude a salvar o mestre. O que? É eu? Sim, estou chorando aqui há alguns dias, mas Noona é a primeira a parar. Noona é a única a quem posso perguntar. Por favor, salve o mestre que está vagando como um fantasma no submundo porque fui traído por Alan. Mas eu não sei como chegar ao submundo. Isso não será um problema. É possível fazer uma passagem para essa dimensão utilizando o túmulo do mestre. A porta levará ao submundo onde o mestre está. E quando o mestre retornar à sua forma original, você poderá retornar imediatamente. Se possível, eu gostaria de ir, mas estou amarrado à lápide do mestre com uma corrente da aliança. Lariete tinha uma expressão confusa. De repente ela teve que ir para outra dimensão. Além disso, ela teve que salvar o cavaleiro sagrado, mas ela teve que encontrá-lo primeiro. No entanto, ela não podia recusar o menino que chorava. Eventualmente, Lariete se preparou. Isso é por causa de Alan. Portanto, é minha responsabilidade também. Sim, não sei se é possível, mas não posso recusar o pedido desta criança. Vamos ver até onde posso ir. A pior situação possível é eu morrer.
Sim, vou tentar. Obrigado. O menino fantasma curvou-se para ela muitas vezes antes de conduzir Lariete pela floresta. Nas profundezas da floresta havia uma velha lápide tingida de preto. O Cavaleiro Sagrado foi um dos 7 heróis. No final do século das trevas, todos os heróis eram como reis em suas casas. Então, por que seu túmulo estava em um lugar tão isolado? Além disso, o menino fantasma estava protegendo uma lápide tão antiga. Mas o menino fantasma não teve tempo de explicar cada detalhe. O menino acariciou a lápide antes de falar com a voz distorcida. Nona, por favor, salve a alma do mestre. Sim, eu vou tentar. Lariete entrou pela porta dimensional com uma expressão tensa. Ela nunca imaginou o destino que estaria esperando por ela. Quaai! Um enorme monstro marrom desabou com um grito agudo. Ukukuk, eu ganhei. Ark respirou com dificuldade antes de cair no chão. Depois que Ark deixou a torre de Salwyn, ele procurou Cid para obter os itens. Depois de decifrar o mapa com a cifra do diário, ele encontrou a área marcada que era uma região selvagem vermelha. No entanto, o deserto vermelho não era uma piada quando ele entrou. O monstro que havia desmoronado naquele momento era um enorme Beowulf que poderia causar rigidez apenas com seu olhar. E era um monstro de nível 130. Como a restrição do nível da missão era 150, Ark ficou surpreso e sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Se eu não tivesse as botas do espírito do vento, não teria sobrevivido. Ark olhou para as luxuosas botas feitas de couro vermelho. As botas do espírito do vento tinham a habilidade deslizar anexada. A melhor coisa sobre essa habilidade era que ele poderia combiná-la com qualquer ataque. Felizmente, um novo estilo de batalha foi produzido e o efeito de sinergia superou suas expectativas. Mesmo assim, era difícil lutar contra os monstros da região selvagem vermelha sem seu atributo bônus de escuridão. Se não fosse pelas botas do espírito do vento, ele morreria imediatamente. De qualquer forma, toda vez que ele lutasse ele teria que descansar, e não era possível abordar um grupo de monstros durante o dia. Graças a isso sua agenda atrasou e demorou vários dias para chegar ao destino. Mas um consolo foi que os monstros na região selvagem vermelha deram bastante experiência. Ele foi capaz de ganhar 9 níveis. Janela de informações do personagem. Nome do personagem. Ak. Raça, humana. Alinhamento, bom mais 350. Fama, 6.675 mais 500. Nível, 189. Profissão, caminhante sombrio. Título, Cat Knight, zelador do campo de batalha, herói de Jackson. Saúde, 3.040 mais 150. Mana, 3.055. Poder espiritual, 100. Força, 359, mais 28. Agilidade, 509, mais 35. Vigor, 569, mais 20. Sabedoria, 58, mais 10. Inteligência, 592. Sorte, 69, mais 30. Flexibilidade, 88. Arte da comunicação, 46. Carinho, 109, mais 10. Resiliência, 210. Estatística especial, conhecimento de relíquias antigas, 138. Asterisco efeitos de itens de equipamento. Armadura guardiã dos Sereianos. Resistência ao atributo água mais 100%. Penalidade baseada em água é anulada. Patas de gato, luvas, velocidade de ataque mais 10%. Agilidade mais 15, acerto crítico mais 10%. Raccoon Spit, capacete, agilidade mais 10, sabedoria mais 10. Asterisco array, efeito definido, força mais 10, agilidade mais 10, vigor mais 10, defesa mais 20. Transcrições do guerreiro, omoplatas, força mais 3. Botas, sapatos do Wind Spirit, agilidade mais 30, velocidade de movimento mais 30%, velocidade de ataque mais 10%, deslizamento, disponível. Véu de fogo, manto, resistência à chama mais 50%. Colar de Adelaine, colar, defesa mais 40, afeição mais 10, bênção do mar, disponível. Espírito ressuscitador, anel, força mais 5, recuperação de mana mais 5%. Olho da mente, anel a olho da mente ativado. Amuleto de vitalidade, pulseira, saúde mais 50, saúde recupera em 5 a cada 20 segundos. Honra do gladiador, pulseira, força, agilidade, vigor mais 10, fama mais 500, crescimento de habilidades baseadas em espada mais 5%. Asterisco aumento de 40% em todas as habilidades no escuro. Asterisco você tem a habilidade de se esconder na escuridão. 20 minutos de duração. Cancelado quando você entra em combate. Asterisco a resistência aos feitiços medo, escuridão, cegueira e sedução foi aumentada em 50%. Asterisco você pode extrair as verdadeiras habilidades de todos os tipos de ferramentas. Asterisco a absorção de choque é aumentada em 20%. Asterisco a resistência a veneno aumentou em 50%. Estou no nível 189. Apenas mais um nível. Sim, as lutas eram difíceis no momento, mas quando ele atingisse o nível 190 a situação mudaria. Ele seria capaz de usar a espada de Gizal. Minha primeira espada rara. Como é? Quero experimentar rapidamente. A Arg está frio. Depois que Ark verificou a janela de informações, Dedrick reclamou enquanto esfregava as asas. Atualmente era inverno no Novo Mundo, e o deserto vermelho foi literalmente engolido por lâminas de vento. Mesmo que ele não gostasse de desperdiçar nem um cobre, Ark acabou sendo forçado a comprar um casaco grosso. Clac, clac, clac. Clac, 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 clac. Deimos, que era feito de osso, não sabia o motivo de tanto alarido. Calha a boca, ao contrário de você eu tenho um corpo delicado. Por favor, levante-se e esteja preparado. Está quase na hora. Ark levantou-se e mais uma vez vagou pelo deserto. Depois de algumas batalhas sangrentas, ele finalmente chegou ao seu destino. Mas depois de superar inúmeras dificuldades, o lugar onde chegou era uma cabana em ruínas. Além disso, as únicas coisas que acumularam poeira no interior eram livros e utensílios, mas não havia nada relacionado à alquimia. Oh, o que é isso? Eu cometi um erro? Não importa quantas vezes Ark olhasse o mapa, todas as informações apontavam para a cabana. Não, deve haver outra coisa. Então algumas frases do diário apareceram na cabeça de Ark. O lugar onde a terra está manchada de sangue, mas o mundo que você conhece não é a única verdade. Atrás do espelho antigo pode haver outros mundos que você não conhece.
Pensando bem, ainda não usei a chave. Ark começou a olhar pela cabana com algumas expectativas, e ele logo encontrou algo em uma caixa grande. Embora estivesse cheio de porta-retratos antigos, havia um quadro com uma porta de madeira que ele não conseguia retirar de qualquer maneira. Talvez. Ark tocou a chave na fechadura. Kiik! Nesse momento a chave entrou na fechadura e a porta da foto se abriu. O espaço dentro da porta trancada começou a se espalhar. Ele cuidadosamente mergulhou a mão em algo que parecia água antes de ser repentinamente arrastado para a foto. Isso mesmo, Magaro estava estudando diferentes dimensões. Ele deve ter tido sucesso em sua pesquisa. Mundos diferentes. O laboratório que procuro está em uma dimensão diferente. Uma dimensão diferente. Que tipo de lugar será? Ark não teve medo de pousar em um mundo desconhecido. Mesmo que fosse diferente, ainda era um jogo, então os riscos seriam semelhantes. Ark apenas sorriu e entrou em cena com firmeza. Depois de alguns minutos, Ark desapareceu na imagem. Você viu? Você viu? Eu vi. Ele entrou em cena. Uhul, aquele Ark. Ele nunca imaginou que estaríamos assistindo. Não haveria um enorme tesouro dentro dessa foto? Usando chapéus de pele e roupas grossas, 3 pessoas entraram na cabana. Foram Buxil, Sapigil e o meu. Os 3 irmãos porcos. Antes de Ark entrar no deserto vermelho, eles notaram que ele usou seu cartão de crédito em uma vila e o seguiu secretamente. É claro que, como mercadores, o deserto vermelho era mortal para eles, mas felizmente Ark eliminou todos os monstros à frente deles. Aquele bastardo do Ark. Ele só começou a procurar o tesouro depois de tirar 200 moedas de ouro de nós. Por causa disso, nossas costas estão dobradas. O meu gritou com uma cara triste. Então Buxil o acalmou. Mas está tudo bem. Assim que tivermos uma chance de roubar o tesouro, será nossa vitória. Uhul, eu adoraria ver a cara dele chorando. Ok, você está preparado? Vamos! Então os 3 irmãos porcos entraram em cena. Diririri. Já era tarde quando um celular de repente tocou e vibrou. Quando ele pegou o celular, ouviu uma voz familiar. É Xiaowang-ho. Você descobriu? Sim, encontrei seu nome e endereço residencial. Qual o nome dele? Kim Yun-vo. Ele tem 22 anos este ano. Aquele pequeno bastardo. Quem estava murmurando em voz baixa era Andel. O que devo fazer? Wang-ho perguntou e Andel respondeu com uma voz fria depois de pensar um pouco. Quebre os 2 braços para que ele não consiga jogar por vários meses. Depois de tirar fotos dos braços quebrados, depositarei o pagamento conforme prometido. Você pode fazer aquilo? Essa é a nossa especialidade. Não se preocupe. Isso será feito sem problemas. Wang-ho riu e respondeu. É um segredo do meu pai. Claro. Andel desligou o telefone e olhou para a unidade de jogo com um olhar desolado. Depois de ser morto por Ark em Nagaran, ele não voltou ao Novo Mundo. Ele tinha ouvido falar que Ark ocupou o castelo depois de acertar o desafio e que Alan havia se tornado um criminoso. Andel conhecia o verdadeiro caráter de Alan melhor do que ninguém, então não ousou atender a ligação de Alan. Mas agora estará terminado. Assim que eu mostrar a Alan a foto dos braços quebrados de Ark, ele vai esquecer. O mais importante é se livrar de sua raiva. Ark, você disse que eu escolhi o oponente errado? Nunca, quem errou foi você. No entanto, Ark não existia apenas no jogo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.